Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, no mundo de Harry Potter como Draco Malfoy. Capítulo 1, Flashback. Malfoy é o sobrenome de uma rica família bruxa de sangue puro e uma das sagradas 28. Eles vivem na mansão Malfoy em Wiltshire, Inglaterra, e têm um bom relacionamento com muitas famílias de sangue puro. Dentro da luxuosa mansão Malfoy, um homem com cabelos loiros esbranquiçados e olhos cinzentos está sentado no sofá. Em frente a ele está um jovem garoto com cabelos e olhos semelhantes parado na frente dele. Essas duas pessoas eram ninguém menos que o senhor da mansão Malfoy, Lucius Malfoy, e seu filho Draco Malfoy. Draco olhou para a carta na mão de seu pai enquanto suspirava, lembrando-se de tudo o que aconteceu nos últimos anos. Flashback. Draco não entendia a si mesmo sobre como veio a este mundo. Um dia ele estava apenas caminhando para a escola e no momento seguinte ele estava no corpo de um bebê recém-nascido e, para aumentar a confusão, ele ouviu seu novo pai chamá-lo de Draco Malfoy, o que o fez chorar por uma hora inteira. Draco Malfoy, que tipo de nome é esse? Mesmo que isso seja transmigração, pelo menos me dê um nome decente. Draco pensou enquanto ficava com medo de que seus pais provavelmente fossem Potterheads e que ele provavelmente seria intimidado no futuro. Draco estava em negação de que ele iria transmigrar para um mundo fictício, mas ele estava errado logo após nascer. Ele começou a ver elfos domésticos e magia real. Depois de acalmar seu choque inicial, ele concluiu que nasceu no mundo de Harry Potter e novamente começou a chorar lembrando do destino de Draco. Depois de se acalmar um pouco, ele começou a gritar sistema estatística em sua cabeça, mas foi tratado com silêncio, nem mesmo um din. Então eu reencarnei como um vilão e nem sequer ganhei um sistema. Que tipo de acordo é esse? Draco queria chorar, mas nenhuma lágrima veio, então ele finalmente desistiu, pois chorar não mudaria nada e bem para melhor ou para pior. Ele ainda estava em seu mundo favorito de Harry Potter. Draco agora tinha um objetivo, ser forte o suficiente para evitar seu destino neste novo mundo. Anos se passaram e Draco estava se adaptando à sua nova vida muito bem do que o esperado, talvez por estar no corpo de uma criança. Tudo lhe foi explicado de forma detalhada sobre o mundo bruxo e a besteira do sangue puro por sua mãe e seu pai. Mesmo que seus pais estivessem meio que forçando toda a propaganda do sangue puro nele, ele sabia que eles o amavam muito, especialmente sua mãe. Crescendo órfão em sua vida anterior e mais tarde sendo jogado de um orfanato para outro, ele não tinha nenhum apego ao mundo anterior. Então ele estava muito feliz com esta nova vida e família, e ele os amava muito. Após o fracasso de Voldemort e o arrependimento de que a comunidade bruxa não era governada pelos puros sangues, Lucius estava de mau humor dia e noite e sonhava sobre como o grande Harry Potter poderia crescer para ser o próximo campeão puro sangue e ajudaria a completar seu sonho. Mas logo após descobrir sobre o talento de seu próprio filho em falar e entender desde cedo, Lucius considerou seu filho um gênio. Então ele se animou criando um plano mestre para criar seu filho como o próximo Lorde a governar o mundo bruxo, esquecendo completamente de Harry. Sim, o desejo de um pai seria realizado por seu filho e o Malfoy seria mais poderoso do que nunca. Lucius pensou consigo mesmo. Para a alegria de Draco, seu pai passou muito tempo com ele, ensinando sobre magia. Narcissa era contra Draco aprender magia nessa idade jovem em vez de fazer amigos e aproveitar sua infância como um bruxo normal, mas vendo Draco e Lucius teimosos em aprender e ensinar, Narcissa desistiu, mas não até que eles jurassem realizar um de seus desejos no futuro. Draco aprendeu principalmente conhecimento teórico de magia e poções no começo. Como seu pai já foi membro do clube do Slug em seus anos de escola ao ganhar o reconhecimento de Slughorn por suas poções e seu padrinho era um mestre de poções em Hogwarts, Draco tinha um profundo entendimento em poções. Como não lhe era permitido usar magia desde o início, Draco focava a maior parte do seu tempo preparando poções, pois não exigia magia e até mesmo um trouxa poderia fazer uma com ingredientes e instruções adequados. Draco tinha muitas anotações de seu pai e algumas até de seu padrinho, o que tornava seu estudo muito mais fácil. Draco tinha certeza de que poderia preparar poções básicas de olhos fechados e até mesmo algumas poções de nível intermediário e poções difíceis sem problemas, o que deixou Lucius muito feliz, pois todos os anos ensinando seu filho intensamente não foram em vão. Felizmente, os Malfoy eram muito ricos e Lucius estava mais do que feliz em comprar ingredientes para Draco experimentar fazer poções. Draco ao longo dos anos conseguiu criar uma nova poção e encontrou maneiras de tornar algumas poções melhores adicionando mais um ou dois ingredientes. A nova poção de Draco foi feita por acidente, que ele chamou de Hipotion, cujo único uso era mudar a cor dos olhos de normal para vermelho brilhante. Não era nada especial e provavelmente poderia ser feito por um feitiço, mas isso era algo que ele criou com suas próprias mãos e ele estava muito orgulhoso disso. Principalmente devido ao fato de que ele poderia mudar a cor dos olhos de normal para vermelho e de volta ao normal com apenas um pensamento e era permanente. Ao contrário da maioria das poções cujo efeito dura apenas até um certo tempo, Draco acreditava que sua poção tinha um efeito na alma de uma pessoa em vez do corpo físico, o que explica o controle e o efeito permanente. Mas isso era apenas uma teoria, já que ele tinha pouca ou nenhuma ideia de magia da alma, para não criar problemas para si mesmo. Draco manteve isso em segredo até mesmo de sua mãe e pai. Draco também tinha interesse em alquimia, mas como exigia magia, ele só sabia alguns conhecimentos básicos sobre isso.
Narcissa estava feliz que seu filho era um gênio, mas estava brava com o fato de Draco passar todo o seu tempo sozinho lendo ou preparando poções. Então ela fez com que os filhos dos amigos de Lucius fossem amigos de Draco. Eles eram obviamente Crabbe e Goyle. Draco estava irritado com esses dois cabeças de vento, mas devido a ele não ser capaz de dizer não para sua mãe brava, ele relutantemente aceitou. Draco não gostava muito deles porque, ao contrário do Draco anterior, ele não precisava de lacaios. Ele precisava de companheiros e esses dois estavam longe de seu padrão de companhia, considerando o fato de que eles fariam xixi nas calças só de ouvir o nome Voldemort. Draco rapidamente encontrou uma solução para essas pragas incômodas. Ele os usou como ratos de laboratório para testar suas poções, o que deixou a dupla aterrorizada pela entidade chamada Draco. Draco os ameaçou com seu olho vermelho para não contar a ninguém sobre seus experimentos, com o qual a dupla concordou sem hesitar. Draco se tornou um pesadelo para ambos, substituindo até mesmo Voldemort, pois eles nunca o tinham visto e só ouviram histórias de seus erros. Mas Draco era real e estava bem na frente deles. Devido a isso, a dupla parou de incomodar Draco, mas ainda vinha à sua casa de vez em quando, já que seus pais queriam que eles fossem bons amigos de Draco. Embora Draco os tratasse como ratos de laboratório, ele não lhes dava nenhuma poção prejudicial. Ele se considerava mau, mas não maligno, e não machucaria uma pessoa sem razão, e como era bom conversar com alguém de vez em quando além de seus pais e do elfo doméstico, ele não se importava com eles. Crabbe e Goyle também entendiam Draco muito melhor e voluntariamente se tornaram seus subordinados, ratos de laboratório, já que não tinham outra escolha além disso. Embora tivessem medo dele, eles o respeitavam muito também. Draco era mais talentoso do que eles jamais poderiam ser e eles desejavam aprender algo com ele. Além de seus dois amigos labradores, Draco conseguiu ter um relacionamento decente com os elfos domésticos de sua casa e até conseguiu chantagear emocionalmente Lucius e Narcissa para tratá-los melhor. Narcissa não era tão cruel, então ela não tinha problemas com isso, mas Lucius era difícil de lidar. Ele continuou punindo o elfo doméstico até mesmo pelos pequenos erros, mas com tempo e esforço e muita chantagem emocional e ameaças como fugir de casa. Ele conseguiu manter Lucius sob controle, então mesmo que os elfos domésticos cometessem erros de vez em quando, ele não se incomodaria com eles, a não ser dando-lhes um olhar mortal. Os elfos domésticos ficaram muito gratos pela gentileza de Draco, até mesmo o elfo doméstico Dobby estava feliz com suas condições atuais. Draco tinha algo em mente para os elfos domésticos, especialmente Dobby, mas ele queria esperar até seu segundo ano para começar seu plano, já que não queria que o enredo se afastasse muito do original. Depois de completar 9 anos, Draco começou a praticar magia. Como não conseguiu sua própria varinha até os 11, ele teve que usar uma de suas varinhas ancestrais. Draco só praticava feitiços básicos e feitiços como o feitiço de desbloqueio e o feitiço de levitação. Embora Malfoy Manor esteja cheio de livros e coisas sobre magia negra, Draco não tinha permissão para tocá-los. Sua mãe era contra ele aprender artes das trevas em tenra idade e seria muito difícil controlá-lo, devido a ele não usar sua própria varinha. Feitiços e magia são muito diferentes e difíceis de aprender do que mostrado no filme ou nos livros. Você realmente tem que entender todo o conceito do feitiço antes de começar a usá-lo. Por exemplo, para usar o feitiço de levitação, você tem que primeiro entender como a magia interage com o ar e a matéria. Draco descobriu que com a imaginação correta e o entendimento básico da ciência, feitiços simples não são tão difíceis de dominar, mas ainda existem muitos feitiços. Feitiços e azarações que só precisam de um para entender o feitiço para funcionar. A compreensão da magia não é realmente desenvolvida neste mundo, embora já exista há eras. As bruxas e bruxos parecem se concentrar apenas nos usos da magia em vez da magia em si. Draco, com quase um ano de experimentos, criou uma explicação decente para a magia para torná-la mais fácil para ele entendê-la. Draco surgiu com o conceito de magia na forma de mana, como nos videogames. Com muita meditação e concentração, Draco começou a sentir o mana em seu corpo, mas era mais difícil de controlar sem uma varinha. Draco tentou reunir o mana em seu corpo em um único lugar, mas não foi possível, pois o mana continuava fluindo como água da mão. Todo o conceito de mana era mais fácil de entender no papel e parecia muito plausível, mas na prática era muito difícil fazê-lo. Então, além de sentir o mana, ele não conseguia fazer mais nada, então não se incomodou muito com isso por enquanto. Depois de alguma pesquisa, ele encontrou uma maneira de aumentar a quantidade de mana em seu corpo por meio do treinamento. O exercício físico parecia aumentar a velocidade do fluxo de mana e aumentar a quantidade que o corpo poderia absorver, então ele fez exatamente isso. A fama de Draco como gênio se espalhou pela comunidade bruxa, já que Lucius não conseguia ficar de boca fechada e se gabava para todos os seus amigos. A conquista de Draco em poções foi o foco principal de seu boato depois que seu pai colocou parte de seu trabalho de pesquisa no Profeta Diário, rendendo a ele o título de prodígio em poções. Claro, o trabalho de pesquisa que foi compartilhado foi o que Draco aprovou, e embora não fosse muito útil, ainda diminuiu o preço de fazer algumas das poções e aumentou seu efeito, o que já é um feito incrível para uma criança de sua idade. Fim do flashback. Capítulo 2, Laboratório. Draco olhou para seu pai segurando sua carta de Hogwarts.
Pai, eu quero ir para Hogwarts, disse Draco. Lucius olhou para ele e com uma cara estoica, ele disse não, eu quero que você vá para o Instituto Durmstrang. A escola segue de perto nossas crenças e um dos meus conhecidos é o diretor de lá. Draco não sabia como convencer seu pai teimoso, então ele apenas gritou, mãe. O rosto de Lucius franziu e logo Narcissa entrou. O que foi? Por que você está gritando tão cedo? Draco foi até o lado da mãe e com uma expressão lamentável disse, mãe, o pai quer que eu vá para Durmstrang. Narcissa estava se perguntando o que Draco tinha a dizer, mas assim que ouviu o que Draco disse, ela assumiu seu modo de mãe superprotetora e olhou para Lucius com raiva. Lucius, é verdade? Sim, Lucius disse sem jeito. Narcissa, você sabe que Karkaroff é o diretor lá e ele pode cuidar de Draco melhor do que Dumbledore. Não, Lucius, eu não vou mandar nosso filho para Durmstrang. O que em nome de Merlin você está pensando? Aquele lugar é no norte da Europa, e nós dois sabemos o quão confiável seu amigo é. Narcissa disse com uma expressão de raiva. Eu entendo Narcisa, mas acredito que Durmstrang é realmente uma boa escolha para Draco. Durmstrang só permite sangue puro e mestiço, ao contrário de Hogwarts, onde sangues ruins espreitam em cada esquina e... Nós dois fomos para Hogwarts e não fomos afetados por eles, fomos? Narcissa interrompeu Lucius enquanto olhava em seus olhos e continuou, Lucius, você me prometeu um desejo quando eu permiti que você ensinasse Draco, não foi? Então esse é meu desejo. Eu quero que você mande Draco para Hogwarts, onde ele estará mais perto de casa e vocês são os presidentes do Conselho de Governadores de Hogwarts, não são? Então você pode cuidar de Draco sozinho sem confiar naquela pessoa. Draco, que estava ouvindo a conversa escondido atrás de sua mãe, ficou surpreso que ela tenha puxado a carta da promessa tão cedo. Ele estava feliz que sua mãe cuidou dele, mas estava assustado ao mesmo tempo, imaginando o que ela pediria quando sua hora chegasse. Lucius olhou nos olhos de Narcisa por um tempo e suspirou. Ok, desisto, Draco irá para Hogwarts. Ao ver Lucius desistir, Narcissa sorriu enquanto puxava Draco para mais perto com um olhar orgulhoso que dizia, eu ganhei. Você está feliz? Draco sorriu e abraçou sua mãe. Sim, mãe. Lucius tossiu interrompendo o momento mãe e filho. Draco, ele gritou e lhe entregou sua carta de Hogwarts. Draco olhou para a carta com grande interesse, sentou-se rapidamente no sofá com Narcissa ao seu lado e abriu-a rapidamente. Escola de Bruxaria e Magia de Hogwarts. Diretor, Alvo Dumbledore. Caro Sr. Malfoy. Temos o prazer de informar que você foi aceito na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Por favor, segue em anexo uma lista de todos os livros e equipamentos necessários. O período letivo começa em 1º de setembro. Aguardamos sua coruja até 31 de julho, no máximo. Sinceramente seu, Minerva M. McGonagall, vice-diretora. Ele leu a primeira página e virou para a segunda página. Escola de Bruxaria e Magia de Hogwarts. Uniforme. Os alunos do primeiro ano precisarão de 3 conjuntos de túnicas de trabalho simples, pretas. 2. Um chapéu simples e pontudo preto para uso diário. 3. Um par de luvas de proteção, pele de dragão ou similar. 4. Uma capa de inverno preta com fechos prateados. Observe que todas as roupas dos alunos devem ter crachás de identificação. Livros de curso. Todos os alunos devem ter uma cópia de cada um dos seguintes. O livro Padrão de Feitiços, primeira série. Por Miranda Gochal. Uma História da Magia. Por Batilda Bagshot. Teoria Mágica. Por Adalbert Vaflin. Um Guia para Iniciantes em Transfiguração. Por Emerick Sweet. 1000 Ervas e Fungos Mágicos. Por Felida Spore. Rascunhos e Poções Mágicas. Por Arsenius Giger. Animais Fantásticos e Onde Habitam. Por Newt Scamander. As Forças das Trevas. Um Guia para Autoproteção. Por Quentin Trimble. Outros equipamentos. Uma varinha. Um caldeirão estanho tamanho padrão 2. Um conjunto de frascos de vidro ou cristal. Um telescópio. Um conjunto de balanças de latão. Os alunos também podem trazer, se desejarem, uma coruja ou um gato ou um sapo. Os pais são lembrados de que os alunos do primeiro ano não podem ter sua própria vassoura. Sinceramente seu, Lucinda Tonsonico Pocus, chefe assistente de provisões de bruxaria. Ele não estava muito interessado na segunda carta além do nome Newt Scamander, mas rapidamente afastou seus pensamentos e virou a cabeça para olhar para sua mãe. Eu já tenho os livros e equipamentos, então tudo o que preciso são os uniformes, uma coruja e minha varinha. Draco disse a última palavra com excitação em sua voz. Todo esse tempo ele queria sua própria varinha, que lhe permitiria usar sua magia em seu potencial máximo. Narcissa, com um sorriso gentil, acariciou o cabelo longo e bagunçado de Draco. Amanhã iremos comprar os uniformes e sua varinha. Draco assentiu, ele realmente queria ir para a casa de Olivaras imediatamente, mas sabia que seus pais provavelmente estavam ocupados. Então ele acalmou sua excitação. Draco tomou seu café da manhã e foi para seu quarto. Deitado em sua cama king size, ele começou a pensar sobre o primeiro ano de Hogwarts. Pelo que ele se lembrava, o foco principal da história era Quirinus Quirrell, que estava andando com Voldemort dentro de seu turbante e a outra parte importante da história era a Pedra Filosofal. Draco se levantou, merda. Como pude esquecer disso? Para Draco, que era muito interessado em poções e alquimia, a Pedra Filosofal era uma mina de ouro, literalmente. Transformar metal em ouro e semi-imortalidade.
A pedra filosofal é provavelmente o maior tesouro do mundo, já que dá o que um homem mais deseja em sua vida, riqueza e uma vida longa. De acordo com uma página em Advanced Potion Making, acreditava-se que a pedra filosofal amplificava misticamente o conhecimento do usuário sobre alquimia tanto que qualquer coisa era alcançável. Draco agora tinha um objetivo claro em mente para o primeiro ano: obter a pedra filosofal e talvez ajudar Harry com o careca Vald. Draco saiu da cama e tirou uma mala preta debaixo dela. A mala pertencia ao seu bisavô e foi entregue a ele em seu aniversário de 8 anos por seu pai. Ele abriu a mala e entrou. Descendo as escadas de madeira, ele apareceu em uma sala bem iluminada. A sala não era muito grande e era feita de madeira, mas tinha espaço suficiente para se movimentar. A sala parecia mais um armazém, pois estava cheia de caixas com etiquetas. Draco saiu da sala em direção a um lindo jardim. Havia diferentes salas ao redor do jardim, cada uma etiquetada claramente. Pegando um regador, Draco entrou na sala que dizia ingredientes frescos. Assim que Draco entrou, o cenário ao redor mudou. O lugar era diferente do lado de fora e era muito fascinante, pois tinha clima e ambiente diferentes lado a lado no mesmo lugar. Draco entrou em cada um deles, um de cada vez, regando as plantas que precisavam ser regadas, verificando as condições de algumas plantas e pegando plantas que estavam prontas para serem colhidas. Depois de suas tarefas, ele entrou em outra sala chamada laboratório. A sala tinha diferentes poções na prateleira e potes de vidro cheios de diferentes ingredientes por toda a parede. No meio da sala, havia uma mesa enorme com diferentes equipamentos em cima dela e havia uma prateleira na lateral cheia de notas de diferentes experimentos que Draco havia realizado. Draco foi até a prateleira e pegou uma nota que dizia antídoto para Veritaserum. Draco então pegou alguns ingredientes e sentou-se para fazer seu novo experimento, que era criar um antídoto permanente para Veritaserum. Veritaserum é um poderoso soro da verdade. A poção efetivamente força o bebedor a responder a quaisquer perguntas feitas a eles com sinceridade. Dizem que até mesmo o Lorde das Trevas começará a derramar seus segredos com uma gota dela. Embora Veritaserum seja controlado pelo Ministério da Magia, não é difícil para uma pessoa colocá-lo em suas mãos no mercado negro e se você for um mestre de poções, você pode até mesmo fazê-lo você mesmo. Draco tem certeza de que se ficar forte o suficiente, pode evitar que as pessoas o forcem a beber, mas só para ter certeza de que ninguém coloque algo em sua comida ou bebida, ele quer ser imune a isso. Afinal, precaução é melhor do que remediar. Da última vez que ele estava experimentando a Hipotion, o ingrediente principal era seu próprio sangue. Draco experimentou a mesma fórmula novamente com sangue de outras pessoas e de animais mágicos, mas a poção não teve efeito algum. Então Draco concluiu que seu sangue era um tanto especial. Ele não sabia o que havia de especial nele, mas funcionava apenas com seu sangue. Modificar a poção não era tão simples quanto adicionar seu sangue à fórmula de poção já existente. Exigia que ele mudasse a fórmula em um nível totalmente diferente com outros ingredientes que não diluiriam seu sangue, mas ainda funcionariam como pretendido. A outra coisa era a quantidade de sangue. Algumas poções exigiam algumas gotas, enquanto outras exigiam muito sangue. Felizmente existia um equipamento que tirava sangue do corpo sem injetar ou deixar uma cicatriz, caso contrário. Draco tinha certeza de que seu corpo estaria cheio de cicatrizes. Draco, depois de alguns experimentos fracassados, voltou para seu quarto e passou um tempo praticando magia. Capítulo 3. Pansy Parkinson. Na manhã seguinte, Draco acordou cedo e começou a encher o saco da mãe para ir ao beco diagonal. Mãe, vamos lá. O Ollivanders provavelmente já está aberto. Narcisa suspirou olhando para o filho. Meu querido filho, sei que você está animado para receber sua varinha, mas iremos lá depois que algum convidado chegar. Convidados? Sim, Theodore e uma filha do amigo do seu pai estão vindo, já que todos eles irão para Hogwarts com você. Pensei que seria uma ótima ideia ir junto com eles. Narcisa sorriu, dando seu olhar habitual de, é melhor vocês fazerem amigos. Mãe, eu posso lidar com os outros. Mas por que Theodore? Você sabe que eu não suporto o olhar convencido dele. Você não deveria falar mal dos outros pelas costas, Draco. De repente, uma voz surgiu atrás de Draco interrompendo a conversa. Os lábios de Draco começaram a tremer, pois ele sabia de quem era a voz, Theodore Nott. Theodore era filho de um companheiro comensal da morte que foi criado por seu pai após a morte de sua mãe, Theodore, diferente de Crabbe e Goyle. Era da mesma posição social que ele, o que deixou Draco irritado, considerando que ele não conseguia controlá-lo como aqueles dois idiotas. Theodore era inteligente e muito parecido com Draco em termos de personalidade. Theodore também era muito proficiente em poções e Draco sabia que nos últimos anos ele criou com sucesso 2 vira-tempos que permitem ao usuário viajar para longe no tempo, superando o feitiço de reversão de horas nos dispositivos emitidos pelo Ministério, e era muito inteligente, então Draco o considerou um trunfo importante. Mas sua atitude despreocupada deixou Draco realmente irritado. Draco se virou para olhar a figura alta e magra e com um sorriso brilhante disse, eu disse que você tem uma cara de convencido, cara de coelho. Theodore, cujo rosto era um tanto coelho, não se sentiu insultado e em vez disso, ele apenas mostrou um sorriso presunçoso. Mesmo que eu não considere sua habilidade de fazer cerveja superior à minha, quando se trata de arrogância, você sempre vencerá. Draco, que estava sensível por causa de sua cara de vilão, estalou os dedos enquanto dizia, vamos lá fora para que eu possa mostrar minha habilidade de preparar cerveja. Agora, rapazes, não precisam brigar.
Você já tomou café da manhã, Theodore? Narcissa perguntou, ficando entre eles. Sim, senhorita Malfoy. Theodore mostrou seu sorriso de cavalheiro e disse, você parece mais bonita cada vez que a vejo. Narcissa sorriu e disse, oh, que gentil da sua parte, Theodore. Tchê, você sabe que eu pareço com minha mãe, certo, seu hipócrita. Draco riu ao ver aquele bastardo agindo como um cavalheiro. Então quando a outra garota vem, mãe? Oh, que garota? Quem é? Theodore também ficou interessado e olhou para Draco com um olhar questionador. Ela é igual a nós, uma das 28 sagradas da família Parkinson. Acredito que o nome dela seja Pansy Parkinson. Draco quase engasgou ao ouvir o nome. Não é essa garota que tinha uma queda pelo Draco? Draco pensou. Draco estava realmente interessado em conhecer essa garota, já que não havia uma descrição clara dela no livro. Às vezes ela era descrita como cara de pug e às vezes bonita e vivaz. Até mesmo sua inteligência foi questionada muitas vezes, com Hermione chamando-a de mais grossa que um troll com concussão. Mas ela foi feita monitora e até frequentou Nien em defesa contra a arte das trevas, provando que ela não é tão burra quanto as pessoas dizem que ela é. Draco estava realmente interessado em saber que tipo de garota ela realmente é. Draco deixou sua mãe dizendo a ela para onde estava indo e puxou Theodore para seu laboratório de malas. Theodore não ficou surpreso, já que já tinha estado ali antes, mas ainda olhou ao redor com espanto. Não importa quantas vezes eu olhe para este lugar, ainda acho incrível. Você sabe que esse tipo de mala é muito raro, nem minha família tem uma. Theodore disse sentando-se em uma cadeira próxima. Com ciúmes? Draco perguntou com um sorriso malicioso. Sim, quem não ficaria? Esse nível de encantos atmosféricos e magia espacial, tenho certeza de que há apenas algumas pessoas que podem criar isso. Theodore suspirou virando-se para Draco então, com o que você precisa da minha ajuda? Por que você acha que eu preciso da sua ajuda? Draco disse levantando as sobrancelhas. Haha. Theodore riu. Você não me trouxe aqui para conversar comigo, não é? Tchê. Draco estalou a língua e tirou algumas notas da prateleira e deu a ele. Theodore começou a ler o bilhete com uma cara muito interessante. Depois de um tempo ele largou o bilhete e olhou para Draco. Antídoto para Veritaserum? Então você está tentando modificá-lo. Sim, quero mudar alguns ingredientes, mas não quero que seu efeito diminua. Draco, você é o favorito de muitos fabricantes de poções pobres. Você é como um Robin Hood moderno. Você rouba dos ricos, ou seja, do seu pai. E dá a fórmula que você criou aos pobres de graça. Há muitos donos de lojas de poções e ingredientes que odeiam você, sabia? Theodore riu. Oh. Quando o nosso fanático por sangue puro Theodore começou a ler histórias trouxas. Draco sorriu e além disso, eu só dei as receitas que são mais baratas de fazer, mas ainda tenho muitas fórmulas que farão até os ricos vomitarem sangue, então me diga, você pode me ajudar? Claro, mas por que você quer fazer isso? Isso já é ilegal e você pode simplesmente praticar oclumência para lutar contra isso. Com seu talento, tenho certeza de que você pode aprender rapidinho. Estou aprendendo, mas ainda vou levar mais 1 ou 2 anos para dominá-lo completamente e até lá estarei vulnerável a ele. Além disso, é um projeto interessante, não é? O principal objetivo da criação desta poção era para seus futuros companheiros, que talvez não conseguissem aprender oclumência facilmente e pudessem ser um elo fraco para seus planos futuros. O fato de ele querer torná-la permanente ainda era um segredo devido ao seu sangue, então era meio difícil convencer as pessoas a ajudá-lo. Theodore olhou nos olhos de Draco por um tempo e suspirou. Tudo bem, eu vou te ajudar, mas um dia você terá que me contar seus segredos, Draco. Draco ficou surpreso que Theodore conseguiu descobrir, mas mesmo assim ele assentiu sem hesitar. Se você corresponder à minha confiança, então com certeza eu lhe contarei. Então ambos, após formarem um acordo tácito entre eles, começaram a trabalhar na poção. Com a ajuda de Theodore foi muito mais simples do que fazer sozinho. O próprio Theodore era muito bom em poções desde jovem, mas devido ao aumento da fama de Draco por ser um prodígio em poções, o espírito de luta de Theodore aumentou muito. Não querendo perder para alguém semelhante à sua idade, ele praticava a preparação de poções dia e noite. O pai de Theodore também é muito proficiente em poções e ele tem seus próprios segredos de família, então, combinando o trabalho de ambos, a pesquisa foi muito tranquila. Acho que é isso, Draco disse olhando para o líquido roxo na sua frente. Eu não pensei que seria tão fácil. Theodore olhou para Draco com um sorriso brilhante, que estava fazendo o mesmo. De repente, um cheiro forte tomou conta do ar ao redor deles. Que cheiro é esse? Draco disse com um olhar de desgosto. Draco. Sim, o quê? Por que a poção está esquentando? Theodore perguntou fazendo uma cara estranha. Merda. Draco rapidamente empurrou Theodore e a si mesmo para baixo da mesa e bum! O frasco explodiu, fazendo a poção espirrar para todo lado. Suspiro. Fomos muito ingênuos. Draco disse olhando ao redor de seu laboratório que agora cheirava a ovo podre. Sim, graças a Merlin, nós não bebemos. Theodore disse apertando o nariz olhando para a bagunça. Ei, você acha que a pessoa que bebe a poção explodiria? Bem, se sim, então criamos algo especial, não foi? Draco disse com um olhar pensativo. Sim, deveríamos tentar essa poção em seus ratos de laboratório? Bem, eu realmente não quero matá-los tão cedo. Os dois se entreolharam e começaram a rir alto. Se alguém os visse agora provavelmente concluiria que eles estavam planejando algo ruim. Droga. Cara do mal. Depois de um tempo, Draco se levantou pegando uma varinha velha. Ele balançou a varinha usando um feitiço de limpeza para limpar a bagunça.
Seus encantos estão melhorando. Theodore comentou olhando ao redor do lugar antes bagunçado, agora imaculado. Mas ainda temos que fazer algo sobre o cheiro. Sim. Draco estava prestes a dizer algo, mas foi interrompido por um som de batida. A mãe provavelmente está nos chamando, vamos. Draco e Theodore saíram da mala enquanto Narcissa olhava para eles com uma cara estranha. Por que vocês dois cheiram tão mal? Um acidente. Draco disse enquanto Theodore assentiu com a cabeça. Narcissa suspirou pegando sua varinha e com um aceno, o cheiro ruim se foi. Desça, Pansy e seu pai já chegaram. Draco assentiu e a seguiu com Theodore caminhando atrás dele, e entrou na sala de estar. Na sala de estar, Lucius estava conversando com um homem barbudo que ria e ao lado do homem estava uma garotinha fofa com cabelos pretos. Oh, Draco, você finalmente chegou. Lucius se levantou, andando atrás dele e deu um tapinha em seus ombros. Este é meu filho, Draco. Draco, este é o Sr. Roy Parkinson. Draco fez uma reverência nobre com as mãos no peito e disse, Olá, Sr. Parkinson. É um prazer conhecê-lo. Oh, o prazer é todo meu, finalmente consegui conhecer o gênio dos rumores. O homem se levantou do assento e riu. Você se parece com sua mãe, mas seu cabelo e olhos são semelhantes aos de seu pai. O homem então empurrou a garota para trás dele. Ela estava olhando para ele com um olhar interessado. Esta é minha filha Pansy Parkinson. Pansy, onde estão suas maneiras? Ah, não importa, Sr. Parkinson, Draco disse andando na frente da garota que tinha um rosto redondo e fofo. Ele pegou a mão dela e beijou as costas dela como um cavalheiro, fazendo a garota corar. Já que iremos estudar na mesma escola, vamos ser amigos. Claro, a garota respondeu timidamente. Draco ficou surpreso com o comportamento tímido de Pansy, já que ela era conhecida por ser muito irritada. Você pode me chamar de Draco e essa cara de coelho atrás de mim é Theodore. Prazer em conhecê-la, senhorita Parkinson, disse Theodore com uma leve reverência. Pode me chamar de Pansy. Pansy assentiu para Theodore, virando-se rapidamente para olhar para Draco novamente, o que fez os lábios de Theodore se contorcerem. Após uma breve apresentação entre eles, Narcissa se aproximou. Vou levá-lo ao beco diagonal para comprar seus suprimentos. Vamos. Os três assentiram e seguiram Narcissa até a lareira, onde usaram Podflu para se teletransportar para o caldeirão furado. Capítulo 4. Varinha. O beco diagonal é um beco bruxo de paralelepípedos e área de compras localizado em Londres, Inglaterra, atrás de um pub chamado Caldeirão Furado. Dentro do beco há uma variedade de restaurantes, lojas e outros pontos turísticos. O beco é completamente escondido do mundo trouxa, que fica bem fora de seus limites. É muito grande em área e essencialmente o centro da Londres bruxa. Draco já tinha estado aqui algumas vezes para fazer compras, então ele estava bem familiarizado com este lugar. Depois que eles usaram o Podflu, todos os quatro chegaram ao Caldeirão Furado. O Caldeirão Furado era um popular pub e pousada bruxa localizado em Londres. Mesmo sendo um lugar popular, era assustador e de aparência estranha. Draco tinha certeza de que se este lugar não estivesse conectado ao beco diagonal, este lugar não seria popular de forma alguma. Primeiro iremos até a casa da Madame Malkin para pegar as vestes. Narcissa disse saindo do pub. Os três não disseram nada e apenas a seguiram em silêncio. Pansy olhava para Draco uma e outra vez e Theodore estava em seu próprio mundo pensando em coisas diferentes. Depois de caminhar um pouco, eles chegaram à porta da Madame Malkin. Draco, você vai para dentro com seus amigos enquanto eu vou pegar os livros e equipamentos para eles. Narcissa disse Draco entregando a Draco uma bolsa. Também não saia correndo para comprar uma varinha, espere por mim. Narcissa disse a última palavra severamente e foi embora. Draco suspirou finalmente se livrando de sua mãe. Suspiro. Vamos entrar. Pansy e Theodore seguiram atrás dele assentindo. Então, Draco, ouvi dizer que você é um gênio em poções. Pansy disse, segurando o braço de Draco de repente. Draco olhou para a garota alegre com um sorriso gentil e disse, sim, eu sou muito bom nisso. Então você estaria disposto a me ensinar? Eu não sou tão bom nisso, Pansy disse se aproximando de Draco. Draco, que não tinha nenhuma relação próxima com uma garota antes mesmo de transmigrar para cá, estava ficando um pouco vermelho. Draco estava prestes a responder a ela. Theodore de repente os interrompeu. Você sabe que eu também sou bom em poções, só que não anuncio meu talento. Theodore disse com um olhar presunçoso. HMPH. Eu não estava falando com você, seu cara de coelho magricela. Pansy gritou olhando para Theodore. Não esperando essa reação dela, Theodore ficou surpreso, mas rapidamente se recuperou. Do que você me chamou, seu cara de pug? Você tem sarna, ou é sempre assim? Pansy retrucou rapidamente. Quando você encontra um bicho-papão, ele se transforma em um espelho. Theodore rapidamente respondeu com seu próprio insulto mortal. Ok, parem com isso vocês dois. Draco se colocou entre eles, fazendo com que ambos bufassem e desviassem o olhar um do outro. Suspiro. É assim que minha vida em Hogwarts vai ser. Eles entraram e Madame Malkin começou a tirar suas medidas. Draco foi o primeiro, depois Pansy e Theodore. Enquanto Madame Malkin tirava as medidas de Theodore, um garoto magro, com roupas largas e óculos quebrados, entrou. Hogwarts, claro? Madame Malkin disse quando o garoto começou a falar. Tem o pessoal aqui, esses jovens sendo equipados agora mesmo, na verdade. Os três olharam para o garoto que parecia muito estranho. Draco tinha um palpite de quem ele era, então andou na frente dele. Hogwarts? Draco perguntou, ao que o garoto assentiu. Você também? Sim.
Nós três vamos lá, eu sou o Draco Malfoy, a garota bonita aqui é Pansy Parkinson, e o cara de coelho tirando suas medidas ali é Theodore Nott, Draco disse estendendo a mão. Pansy estava olhando para o garoto com um olhar irritado, imaginando se ele era nascido trouxa ou não, e Theodore não tinha nenhum interesse nele. Então ele apenas acenou casualmente para ele. O garoto estava meio tímido e apertou a mão de Draco. Eu sou Harry Potter. Assim que ele disse isso, Pansy e Theodore olharam para ele. Theodore pulou do banquinho olhando para o garoto enquanto ele e Pansy se aproximavam dele. O Harry Potter? Pansy perguntou com uma expressão curiosa. Idiota, olha a cicatriz na testa dele, ele é um cara de verdade, disse Theodore olhando para Harry com curiosidade. Harry, que tinha acabado de sair do caldeirão furado, já estava meio acostumado a esse tipo de reação, mas não achava que pessoas da sua idade também reagiriam da mesma forma. Tosse Draco tirou os dois do rosto de Harry. Desculpe, eles só estão interessados e não querem fazer mal a ninguém. Harry balançou a cabeça. Está tudo bem, estou tendo a mesma reação a manhã toda. Deixe-me ajudá-lo com isso. Draco sorriu e puxou sua velha varinha e apontou para os óculos de Harry, óculos reparo. O vidro quebrado foi magicamente consertado. Harry tirou o vidro e olhou para ele com espanto. Oh, não fique tão surpreso agora. Minhas medidas estão feitas. Theodore disse empurrando Harry para o banquinho. Então Harry, você sabe em qual casa você vai ficar? Theodore perguntou. Não. Harry respondeu. Bem, ninguém sabe realmente até chegar lá, não é? Mas eu sei que estaremos na Sonserina, toda a nossa família esteve. Imagine estar na Lufa-Lufa, acho que eu iria embora, você não? Disse Pansy. Disse Harry, desejando poder entender o que eles estavam dizendo. Suspiro. Todos nós sabemos que o Harry aqui veio do mundo trouxa, então ele provavelmente não tem ideia do que vocês estão falando. Draco entrou tentando evitar a atmosfera estranha. Oh, me perdoe, eu meio que esqueci. Theodore disse coçando a cabeça. Pansy não disse nada, apenas lançou um olhar de esqueci. Não se preocupe com isso. Você se importa em me contar o que é Sonserina e Lufa-Lufa? Harry perguntou olhando para Draco agradecido. São casas de Hogwarts. Há 4 Sonserina, Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal. Pansy respondeu educadamente enquanto continuava. As Sonserina são para os melhores bruxos de sangue puro e mestiços. As Lufa-Lufa são para os idiotas. A Corvinal para os inteligentes e a Grifinória para os ignorantes e corajosos. Cada um de nós será selecionado para uma casa quando chegarmos a Hogwarts. Theodore acrescentou. Harry estava processando tudo quando de repente a voz de Madame Malkin surgiu. Crianças, está feito. Draco foi até lá e pagou por todas as roupas até as de Harry. Oh, você não precisava. Disse Harry. Não se preocupe, não é tanto dinheiro assim. Draco disse e apontou para a janela. Acho que alguém está procurando por você. Harry olhou para a janela e viu Hagrid segurando sorvetes olhando para ele. Vejo você em Hogwarts. Harry Draco disse saindo, sem dar a Harry a chance de falar. Até mais. Theodore e Pansy também seguiram Draco para fora do local. Para onde estamos indo? Pansy perguntou a Draco. Para a loja de varinhas. Respondeu Draco. A tia Narcisa não nos disse para esperar por ela? Pansy disse com um olhar questionador. Tia Narcisa? Draco olhou para Pansy, que estava levemente corada. Quando foi que isso o impediu? Theodore respondeu caminhando em direção à casa de Ollivander. Ponto de vista de Harry. Quem eram eles, Harry? Hagrid perguntou olhando para as costas das 3 crianças. Alguns amigos eu fiz. Harry respondeu alegremente. Harry estava muito feliz, pois eles foram os primeiros amigos que ele fez. Hagrid olhando para o Harry feliz não disse nada e apenas suspirou. Ele não queria dizer a ele que o amigo que ele fez poderia ser seu inimigo no futuro. A loja era estreita e decadente. Letras douradas descascadas sobre a porta diziam Ollivanders, fabricantes de varinhas finas desde 382 a.C. Uma única varinha estava sobre uma almofada roxa desbotada na janela empoeirada. Um sino tilintando tocou em algum lugar nas profundezas da loja quando eles entraram. Era um lugar minúsculo, vazio, exceto por uma única cadeira fina. Finalmente, Draco estava muito animado por ganhar sua própria varinha. Boa tarde, disse uma voz suave, fazendo o trio pular. Um velho estava parado diante deles, seus olhos grandes e claros brilhando como luas na escuridão da loja. Draco tinha certeza de que o velho estava esperando os clientes entrarem de propósito para poder assustá-los. Olá, Draco disse sem jeito, eu sou Draco Malfoy. Esses dois são Theodore Nott e Pansy Parkinson. Estamos aqui para comprar nossas varinhas. Assim, eu conheço o jovem bruxo prodígio, é claro. O velho respondeu, eu me lembro como se fosse ontem quando seus pais vieram buscar suas primeiras varinhas. Ok, deixe-me dar uma olhada. Ollivander sem parar tirou uma longa tira de fita prateada do bolso e foi até Pansy. Primeiro as damas, senhorita Parkinson, qual mão você usa? Minha mão direita, sussurrou Pansy. Por favor, levante o braço. Ollivander mediu o braço dela, começando pelo ombro até a ponta dos dedos, e então do pulso ao cotovelo, do joelho até a axila e finalmente sua altura e começou a explicar as coisas para todos os 3. Cada varinha Ollivander tem um forte núcleo mágico que é a sua essência. Eu costumo usar pelo de unicórnio, pena de cauda de fênix e nervos de dragão. Cada varinha Ollivander é única porque não há 2 unicórnios, dragões ou fênix idênticos. É claro, se você usar uma varinha que pertence a outros bruxos, os feitiços nunca serão tão bons. Por favor, lembre-se, a varinha escolhe o mago. Draco sabia que o que ele disse era verdade.
pois conseguia sentir algum tipo de resistência da varinha de seu ancestral sempre que a usava. O velho desapareceu nas prateleiras lotadas e rapidamente saiu com uma caixa com a varinha. Depois de tentar algumas vezes, as varinhas de Pansy e Theodore foram rapidamente escolhidas e agora chegou a vez de Draco. Draco andou na frente de Ollivander, que estava olhando para ele curiosamente desde o começo. Senhor Malfoy, qual mão o senhor usa? Mão direita, Draco respondeu, e então Olivaras começou a medir sua mão e altura. Certo, senhor Malfoy. Experimente este. Madeira de faia e corda de coração de dragão. 9 polegadas. Bonito e flexível. Apenas pegue e acene. Draco pegou a varinha, balançou-a um pouco e devolveu-a. Pena de bordo e fênix. 17 polegadas. Bem flexível. Tente. Draco experimentou a varinha e a devolveu. Não. Aqui ébano e pelo de unicórnio, 8 polegadas e meia, elástico. Vá em frente, experimente. Draco tentou. E tentou uma varinha após a outra, mas nenhuma delas parecia certa. Ele conseguia usá-las, mas não era uma sensação boa, pois ele conseguia sentir alguma resistência da varinha. A pilha de varinhas testadas estava subindo cada vez mais na cadeira fina, mas quanto mais varinhas o Sr. Ollivander tirava das prateleiras, mais feliz ele parecia ficar. Cliente complicado, hein? Não se preocupe, encontraremos a combinação perfeita aqui em algum lugar. Eu me pergunto, agora sim, por que não? Aquela varinha. Olivaras foi fundo nas prateleiras e tirou uma caixa dourada que parecia muito bonita. Pansy, que estava ficando entediada vendo todas as varinhas se acumulando, ficou fascinada quando viu a caixa. O Sr. Ollivander abriu o estojo delicadamente, dentro dele havia uma linda varinha prateada com o cabo preto. A base dela tinha um lindo rubi vermelho e toda a varinha tinha algum tipo de inscrição por toda parte. Mas a parte mais surpreendente era que a varinha tinha um brilho metálico, diferente de outras varinhas de madeira. Draco, fascinado pela varinha, pegou-a sem pensar. Assim que Draco pegou a varinha, toda a inscrição na varinha começou a brilhar em vermelho. Draco sentiu uma quantidade louca de mana correndo para dentro dele. A inscrição ao redor da varinha de repente começou a se mover como uma cobra e começou a subir em direção aos seus braços. Vendo isso, Draco quis soltar a varinha, mas ele não conseguia nem se mover. A inscrição se moveu de seu dedo mindinho e subiu até seu cotovelo em um movimento circular. Logo a luz parou de sair da varinha e a inscrição parou de se mover e ficou incrustada em sua pele como uma tatuagem. Draco olhou para as palavras estranhas ao redor de seus braços. Ele não conseguia entender, mas ele sentiu a varinha agora sendo conectada a ele como se fosse outra parte dele. Enquanto tudo isso acontecia, as outras pessoas na loja só viram um flash de luz vermelha brilhante quando Draco pegou a varinha e todos começaram a sufocar e desmaiaram no local. Draco, que estava se perguntando o que diabos estava acontecendo, olhou ao redor para encontrar Ollivander, Pansy e Theodore inconscientes no chão. Draco tinha certeza de que sua varinha era algo único e estranho, já que ele nunca tinha lido sobre uma varinha fazendo isso antes. Então ele rapidamente escondeu suas marcas em seu braço e acordou os três. Logo Narcissa entrou e ficou surpresa ao ver todos eles sonolentos. Draco explicou o que aconteceu para sua mãe e Narcissa os ajudou dando-lhes água. Incrível, disse Olivaras olhando para Draco. Em todos os meus anos fazendo e dando varinhas para as pessoas, um fenômeno como esse é a primeira vez que acontece. Draco olhou para Olivaras estranhamente. Ele é masoquista? Draco se perguntou. O que em nome de Merlin é essa varinha? Draco perguntou. Esta varinha existe desde que Olivaras foi descoberta e provavelmente foi encontrada pelos meus antepassados, já que não há registro de sua fabricação, disse Olivaras, olhando profundamente nos olhos de Draco. Esta varinha é muito fascinante, Sr. Malfoy. Não sei de que metal ela é feita e qual é o núcleo dentro dela, mas uma coisa posso dizer com certeza, esta varinha tem mais de 2 núcleos. As palavras de Olivaras deixaram todos chocados. Uau, Draco, eu sabia que você era incrível, mas isso é realmente fora do comum. Pansy tentou elogiar Draco com uma cara cansada. Eu nunca vou comprar varinhas com você. Theodore brincou com o rosto pálido. Suspiro. Um problema atrás do outro. Narcissa suspirou e olhou para o Sr. Ollivanders. Sr. Ollivanders, você pode me dizer quanto eu lhe devo? 40 galeões. Olivaras se levantou e voltou para o balcão. Embora fosse muito caro para uma varinha, já que a maioria das varinhas custava apenas 7 galeões, Narcissa pagou o dinheiro sem dizer nada. Enquanto Draco e os outros saíam da loja, Olivaras olhou para Draco e disse, a varinha escolhe o bruxo, lembre-se disso, Sr. Malfoy. Embora ninguém saiba do que essa varinha é capaz, posso dizer que ela é feita para coisas extraordinárias, então espero que você não a use mal. Draco estava se perguntando se a notícia sobre a varinha poderia chegar a Dumbledore, mas ele tinha certeza de que Olivaras e os outros não viram nada. Observando a reação deles, então Draco apenas assentiu e saiu da loja. Todos estavam cansados, então eles desistiram por hoje e rapidamente voltaram para a mansão Malfoy. Capítulo 5. Trem. O mês após as compras passou rápido. Draco não sabia o que havia de especial em sua varinha. Ele tentou descobrir, mas não conseguiu. A varinha era semelhante a uma varinha normal, mas a única diferença era que ela consumia menos mana quando você conjura um feitiço. Draco tinha certeza de que havia outros usos para a varinha, mas por enquanto, não importava o que ele tentasse, ele não conseguia encontrar nada útil. Então ele simplesmente desistiu. Fora isso, tanto Pansy quanto Theodore começaram a ir à casa dele com mais frequência.
Theodore estava lá para ajudá-lo com o antídoto do Veritaserum e Pansy, em suas próprias palavras, queria se tornar proficiente em poções. Então, a maior parte dos dias restantes antes de Hogwarts foi gasta pesquisando, ensinando Pansy e passando mais tempo com sua família. Draco tinha esquecido de comprar uma coruja, então seu pai comprou uma para ele. Sua coruja era uma coruja cinzenta grande, a maior de sua espécie, que ele chamou de Obert. Obert ficava principalmente dentro de sua mala, onde tinha muito espaço para voar. Hoje é 1º de setembro e o dia de embarcar no trem. Quando você chegar na escola, envie-nos uma coruja para nos avisar que você chegou lá em segurança e continue enviando cartas de vez em quando, para nos avisar que você está bem. A mãe enviará seus doces e bolos favoritos toda semana, mas você não tem permissão para comer muito deles. Além disso, você não tem permissão para ficar acordado a noite toda na escola. E você tem que voltar para casa no Natal ou então eu ficarei muito bravo. Narcissa abraçou seu filho e continuou dizendo a ele o que fazer e o que não fazer na escola. Como era a primeira vez que Draco ficava longe de casa, ela estava muito preocupada. Ok, Narcissa, o trem está prestes a partir e Draco, desejo a você um semestre tranquilo, disse Lucius tentando consolar sua esposa. Mas ainda era possível ouvir um pouco de tristeza em sua voz. Draco abraçou sua mãe com força e beijou suas bochechas. Não se preocupe tanto comigo, afinal estarei de volta no Natal. Ele olhou para o pai e ambos assentiram um para o outro em sinal de compreensão. Você está pronto? A voz de Theodore veio atrás dele. Draco se virou para olhar para Theodore e Pansy, que estava esfregando os olhos e assentiu. Ele pegou sua mala, que era toda a bagagem que ele carregava, e se afastou dos pais. Tomem cuidado, vocês dois, vou sentir muita falta de vocês, Draco disse caminhando em direção a Pansy e Theodore, que acenavam para seus pais. Draco atravessou a parede dando aos pais um último olhar e logo Theodore e Pansy o seguiram. Pansy rapidamente correu e abraçou Draco chorando em seu peito. Draco sabia que ela provavelmente não queria que ninguém descobrisse que ela estava chorando, então ele ficou ali acariciando lentamente suas costas. Ok, está ficando tarde para vocês dois, Theodore disse com uma expressão irritada. Pansy enxugou as lágrimas e olhou para Draco. Meu rosto está bom? Fofo como sempre. Draco respondeu e eles começaram a caminhar em direção ao trem. Sabe, você pode chorar se quiser, Theodore disse com um sorriso olhando para Draco. Draco apenas revirou os olhos enquanto entrava no trem. Eles olharam ao redor e encontraram um compartimento vazio para se acomodar. Logo uma garota com cabelos castanhos e espessos entrou. Olá, este assento está vazio? Pansy olhou para a garota da cabeça aos pés e simplesmente a ignorou como se não houvesse ninguém ali. Theodore estava apenas lendo seu livro, então ele nem se incomodou em olhar para a garota. Draco, olhando para a reação de seu amigo, suspirou. Claro, você pode entrar. Draco disse com um sorriso gentil. Obrigada. A garota disse enquanto tentava puxar uma mala enorme. Deixe-me ajudá-lo com isso. Draco disse pegando sua varinha. Wingardium Leviosa. A mala flutuou e acomodou-se suavemente no suporte superior. A garota parecia espantada enquanto se sentava ao lado de Theodore, na frente de Draco, um feitiço de levitação muito bonito. Ela elogiou. Eu tentei alguns feitiços simples só para praticar e tudo funcionou para mim. Ninguém na minha família faz magia. Nunca foi uma surpresa quando recebi minha carta. Mas eu fiquei muito satisfeita, é claro, quero dizer. É a melhor escola de bruxaria que existe, eu ouvi, eu decorei todos os nossos livros didáticos, é claro, eu só espero que seja o suficiente, eu sou Hermione Granger. A propósito, quem é você? Ela disse tudo isso muito rápido. Pansy e Theodore olharam para a garota com dentes frontais bem grandes estranhamente, era como se uma presa tivesse entrado em uma toca de leões. Theodore andando com Draco não tinha muito preconceito contra nascidos trouxas, mas os considerava um assunto interessante. Uma pessoa sem nenhuma ancestralidade mágica de repente produzindo um bruxo era um conceito muito interessante. Draco e Theodore fizeram muitas pesquisas sobre isso e ainda não tinham ideia de como o nascido trouxa tinha magia neles ou como eles a obtiveram. Ambos acreditavam no fato de que se pudessem descobrir como a magia aparece em um nascido trouxa em primeiro lugar, eles poderiam encontrar uma maneira de melhorar a qualidade da magia em uma pessoa por uma grande margem ou até mesmo transformar um trouxa ou um aborto em um bruxo. Theodore também estava muito interessado em itens trouxas, de TV a armas, depois que Draco mostrou algumas delas para ele quando eles estavam do lado de fora. Então, embora ele ainda tivesse um senso de superioridade, não era a ponto de ódio. Pansy, no entanto, era outra história. Ela tinha um ódio puro contra esses sangues ruins e imundos, mas como ela sabia que Draco não gostava de discriminá-los, ela tentou controlar seu ódio contra eles, mas ela ainda tinha uma forte antipatia por eles. Draco, olhando para seus amigos se comportando bem, sorriu e olhou para Hermione. Meu nome é Draco Malfoy. Essa garota fofa aqui é Pansy Parkinson, e aquele idiota lendo um livro ali é Theodore Nott. Draco disse dando tapinhas na cabeça de Pansy tentando acalmá-la de dizer algo ultrajante que funcionou muito bem, pois a garota estava corando muito forte. Suspiro. Mesmo que ela haja como durona e tudo, ela ainda é uma menina de 11 anos, espero poder mudar sua mentalidade mais tarde. Draco olhou para a garota na frente dele, mesmo que os grandes dentes da frente parecessem estranhos, ela ainda era muito fofa. Hermione Granger, a cérebro do trio dourado e aquela por quem nosso atual Draco tinha uma queda séria em sua vida passada. Draco Malfoy. Hermione repetiu o nome e de repente disse, eu conheço você.
Draco olhou para ela por um tempo e inclinou a cabeça com um olhar questionador. Idiota, ela provavelmente leu sobre você no Profé Daily, disse Theodore revirando os olhos. Sim, li sobre você no jornal quando estava comprando alguns livros. Hermione olhou para ele com um olhar ligeiramente irritado. Eles disseram que você era um prodígio em poções e que seus feitiços também não perderam. Draco apenas coçou a cabeça, sem jeito. Eu não sou tão bom assim. Eles só gostam de exagerar muito nas vendas de jornais. Hermione estreitou os olhos. Então foi você quem criou a fórmula da poção? Eu tive muito tempo para fazer experimentos, sabia? Draco disse sem jeito. Hermione parecia meio deprimida. Ela virou a cabeça para olhar o livro que Theodore estava lendo, Preparação Avançada de Poções. Ler o título a deixou ainda mais deprimida, já que este era um livro de nível Nien. Está tudo bem? Draco perguntou olhando para Hermione que parecia que ia chorar a qualquer momento. Ei, me diga, vocês são todos de famílias bruxas? Hermione perguntou olhando para Draco, ao que ele assentiu em resposta. Meu Deus! O que vou fazer? Eu sabia que deveria ter me preparado e lido mais livros durante o verão. Ei, calma, tá bom. Draco disse olhando para Hermione, os cursos acontecem no ritmo de todos, então vocês realmente não estão perdendo nada. Draco conhecia a personagem Hermione do livro, então não foi difícil descobrir com o que ela realmente estava preocupada. HMPH. Fácil para você dizer isso. Hermione não sabia o que fazer. Todo o conceito de bruxaria era muito conhecido por ela e ela nem sabia que era uma bruxa há um mês e agora ela vê os primeiros colegas que conhece. Um é um gênio cujos trabalhos são publicados no jornal com um título de prodígio e os outros dois são de família cheia de bruxos e provavelmente têm mais experiência em magia do que ela. Você não precisa ser tão irritante. Pansy disse fazendo uma cara de nojo. Posso te garantir que há muitos de famílias bruxas que não chegam nem perto de Draco e do cara de coelho ali. Hermione se acalmou um pouco e olhou para Pansy. É verdade? Sim, você sabe que todos os bruxos e bruxas pegam suas varinhas nessa época e finalmente começam a praticar magia, então você não está tão longe assim. Draco disse com um sorriso tranquilizador. Hermione se acalmou bastante. Desculpe. Eu costumo ficar nervosa com essas coisas. Suspiro. Às vezes é preciso ser uma garota para lidar com outra garota. Draco pensou consigo mesmo enquanto acariciava o cabelo de Pansy. Está tudo bem, disse Theodore. Mas o interessante é como você usou magia fora de Hogwarts. O que você quer dizer? Hermione perguntou ficando confusa. Eu não deveria usar isso lá fora? HMPH. Típico nascido trouxa. Pansy disse, estou surpresa, você não foi expulso. Expulsa? Hermione estava ficando preocupada novamente. Bem, já que você não recebeu nenhuma carta depois de usar magia, tenho certeza de que está tudo bem agora, disse Draco. Sim, você geralmente recebe uma carta de advertência imediatamente. Theodore disse, há uma lei aprovada pelo Ministério da Magia que proíbe bruxos menores de idade de usar magia fora da escola, especialmente se você for nascido trouxa. Graças a Deus. Hermione deu um suspiro de alívio. Então vocês podem usar magia lá fora? Não é tão simples assim. Draco disse, o feitiço de rastreamento não é perfeito, pois não diz quem usou a magia, já que nossos pais são bruxos adultos. O rastreador apenas pensa que nossos pais são aqueles que usam a magia, mesmo quando somos nós que a usamos em nossa casa. Em palavras simples, podemos mascarar nossa magia sob a dos nossos pais, acrescentou Theodore. Hermione assentiu em compreensão. Então por que você acha que eu não recebi uma carta? Ela perguntou, ficando um pouco curiosa. Talvez, já que você só usou magia básica, eles provavelmente a tenham ignorado como uma jovem bruxa curiosa. Draco disse, pensando por um tempo. É muito irritante, pois a magia marca você até os 17 anos. Eu me pergunto o que você tem que fazer para sair dessas garras. Disse Theodore. Acho que você pode se safar com uma poção de envelhecimento, acrescentou Pansy. Não, a magia provavelmente marca sua alma, então sua aparência física não importa muito. Draco acrescentou. Hermione ouviu a conversa em silêncio com grande interesse, pois não sabia muito sobre o assunto. Enquanto conversavam, houve uma batida repentina na porta do compartimento e um garoto de rosto redondo entrou. Ele parecia choroso. Desculpe, ele disse, mas você já viu um sapo? Quando eles balançaram a cabeça, ele lamentou, eu perdi. Ele continua fugindo de mim. Ha. Pansy riu alto. Eu sabia que os alunos tinham permissão para trazer sapos, mas eu realmente não imaginava que alguém faria isso. Theodore também estava rindo. Haha, sinto muito por você. Se alguém como Draco encontrou seu sapo, pode ter certeza de que o sapo está em um frasco de vidro em algum lugar. O menino parecia ainda mais choroso agora, imaginando o destino de seu sapo. Draco estava tentando controlar sua risada. Haha, não sejam maus rapazes. Haha, sinto muito por eles. Tenho certeza que isso vai aparecer. Draco não estava tentando ser mal, mas o rosto do garoto e sua reação eram engraçados demais para não rir. Hermione olhou para eles e se levantou. Acho que vocês não deveriam rir dele. Ela disse saindo do compartimento. Vamos, vou ajudar você a encontrar seu sapo. O menino assentiu, ainda pálido e preocupado. Draco tossiu e se levantou. Ei, Hermione, eu vou com você. Por quê? Por que você não senta aí e ri? Hermione disse fazendo uma cara de brava. Ok, desculpe. Qual é seu nome? Mesmo que Draco já soubesse seu nome, ele ainda teve que perguntar porque nunca tinha visto o garoto antes. Neville Longbottom, disse o garoto.
Oh, meu caro sagrado 28, sinto muito, Neville, por ter rido de você. Vou ajudá-lo a encontrar seu sapo como um pedido de desculpas. O menino assentiu e começou a caminhar em direção aos outros compartimentos. Ei, você está falando sério e vai procurar um sapo, disse Theodore, ainda segurando o riso. Estou entediado, melhor fazer alguma coisa em vez de ficar sentado. Ele disse fechando a porta enquanto ignorava o olhar irritado de Pansy. Ele olhou para Hermione que já estava indo embora. Ei, Hermione, não precisa ficar tão brava, sabe? Eu já pedi desculpas e Theodore e Pansy também não tiveram mais intenções. HMPH. Eu já sei disso. Por que você ainda está me seguindo? Hermione disse ainda parecendo um pouco brava. Você sabe que eu não consegui evitar. Nunca vi alguém fazer uma cara tão chorosa para um sapo. Draco disse tentando segurar o riso, lembrando-se novamente do rosto de Neville. Ei, pare de rir já. Hermione disse dando um tapa no braço de Draco, mas era possível perceber que ela estava sorrindo um pouco também. Ok. Vamos procurar o maldito sapo. Draco disse enquanto eles iam de um compartimento para o outro perguntando se eles tinham visto um sapo. Capítulo 6. Hogwarts. Ir de um compartimento para outro perguntando se tinham visto um sapo era realmente constrangedor. Algumas garotas veteranas até riram de Draco. Então, depois disso, ele apenas ficou quieto e silenciosamente seguiu Hermione parada atrás dela, deixando-a falar por si só. Hermione abriu outra porta de compartimento para encontrar um garoto levantando sua varinha. Alguém viu um sapo? Neville perdeu um, ela disse com sua voz mandona. Nós já contamos a ele. Não vimos, disse o garoto ruivo. Mas Hermione não estava ouvindo. Ela estava olhando para a varinha em sua mão. Oh, você está fazendo mágica? Vamos ver então. Ela sentou-se. Ron pareceu surpreso. Tudo bem. Ele limpou a garganta. Luz do sol, margaridas, manteiga suave, deixam esse rato estúpido e gordo amarelo. Ele acenou com a varinha, mas nada aconteceu. O rato continuou cinza e dormindo profundamente. Os feitiços provavelmente são falsos. Draco disse entrando. Harry ficou surpreso ao ver Draco, sorrindo e disse, Draco, como você está? Muito bom. Draco sorriu. Draco não estava realmente interessado em ser companheiro de Harry, já que estar com o personagem principal sempre lhe traz problemas desnecessários. Mas já que ele desempenha um papel importante na derrota de Voldemort, já que ele é literalmente uma Horcrux ambulante e você sabe como diz o ditado, o inimigo do seu inimigo pode ser seu amigo, então Draco pensou por que não ter pelo menos um bom relacionamento com o Senhor Salvador. Harry conhece Hermione Granger. Draco disse apontando para Hermione. E você provavelmente já adivinhou, ele é Harry Potter. Você está mesmo, disse Hermione ficando animada. Eu sei tudo sobre você, é claro. Eu tenho alguns livros extras para leitura de fundo. E você está em História da Magia Moderna e a Ascensão, e Queda das Artes das Trevas e grandes eventos mágicos do século XX. Estou, disse Harry, sentindo-se atordoado. Nossa, você não sabia que eu teria descoberto tudo que pudesse se fosse eu, disse Hermione. Ok, Hermione, dá um tempo para o Harry, na verdade, a vida dele até agora tem sido igual à sua e ele também descobriu que era um bruxo há apenas um mês. Sério? Hermione perguntou olhando para Harry que assentiu em resposta. Deixe-me apresentar vocês dois, Ron. Este é Draco Malfoy. Harry apresentou seu novo amigo a Draco, e Draco, ele é Ron Weasley. Ron não riu de seu nome como o original, já que a maioria das pessoas na comunidade bruxa já tinha ouvido seu nome pelo menos uma vez. Em vez disso, ele olhou para ele com cautela e um pouco de ódio. Pelo que Ron sabia, a família Malfoy e a família Weasley eram inimigas. Mas até mesmo seu pai elogiou Draco por dar sua pesquisa de graça para as pessoas e chamou de um bom entre os Malfoy. Ron tinha um caráter ciumento desde jovem e ver um filho de comensal da morte agindo como um santo o fez ficar cauteloso com a pessoa chamada Draco Malfoy. Ele acreditava que tudo isso era apenas uma fachada para enganar as pessoas a pensar que os Malfoy são boas pessoas. Ron ficaria realmente surpreso se descobrisse que todas as suas teorias eram em grande parte verdadeiras. Draco apenas assentiu para Ron, mas a outra parte continuou olhando para ele. Draco não gostou da atmosfera estranha, então ele apenas se levantou. Hermione, estou ficando entediado, então vou voltar para o compartimento e Harry, te vejo quando chegarmos a Hogwarts. Ele não se importava muito com Ron, mas sabia que o trio dourado era muito importante para a história, já que Draco não queria que a história se desviasse do original. Draco já estava com medo de não saber o futuro neste mundo perigoso, já que esta era a única vantagem que ele tinha e com sua varinha. Ele já tinha um pressentimento de que mais problemas estavam prestes a surgir em seu caminho, então ele não queria adicionar mais problemas aos seus. Mas isso ainda fez seu humor azedar, talvez fosse por causa de um leve ciúme, já que Ron provavelmente se casaria com Hermione no futuro se ele não interviesse ou pelo fato de que ele tem que deixar Hermione aqui apenas para que ele pudesse começar o ciclo do trio dourado. Harry e Hermione não entendiam por que Ron estava agindo daquele jeito e por que Draco estava prestes a ir embora. Draco saiu do compartimento, deixando Hermione e Harry atordoados. Ron, você conhece Draco de antes? Harry perguntou olhando para Ron. Ouvi falar da família dele, disse Ron sombriamente. Eles foram alguns dos primeiros a voltar para o nosso lado depois que você sabe quem desapareceu. Disseram que tinham sido enfeitiçados. Meu pai não acredita. Ele diz que o pai de Malfoy não precisava de uma desculpa para ir para o lado negro.
Harry ficou atordoado, pois não acreditava que Draco fosse um cara mau, mas agora não sabia em que acreditar. Enquanto Harry estava perdido em seus pensamentos, Ron virou-se para Hermione. Podemos ajudar você com alguma coisa? Nada, é melhor vocês vestirem suas vestes, provavelmente estamos chegando em Hogwarts. Hermione disse se levantando. Você é um bruxo nascido trouxa, não é? Ron perguntou. Sim, eu teria cuidado perto dele. Pelo que eu vi, os Comensais da Morte têm um ódio profundo pelos bruxos nascidos trouxas. Hermione assentiu e foi embora. Ela já sabia algumas coisas sobre você sabe quem e Comensais da Morte, mas não acreditava que Draco fosse um cara mau, pelo menos por enquanto. Draco voltou para seu compartimento, onde Theodore já estava roncando e Pansy o encarava com raiva. Ele recostou-se no assento ao lado de Pansy e olhou para ela. O quê? HMPH. Foi tudo que ele obteve em resposta. Draco estava meio irritado por causa de Ron, então ele não tinha energia para desperdiçar com Pansy, então ele apenas ficou quieto. Ei, você deveria perguntar. O que há de errado? Disse Pansy com uma expressão frustrada. O que houve? Draco perguntou preguiçosamente. Por que você está tão preocupado com aquela sangue ruim? Pansy disse com uma voz irritada. Desde que ela entrou em nosso compartimento, você tem agido de forma estranha. Não estou preocupado com ela e por favor, pare de chamar as pessoas assim. Draco disse olhando para ela seriamente. Tchê, vocês dois nem me deixam dormir direito. Theodore disse acordando preguiçosamente, e ela está certa, você sabe. Você agiu meio diferente perto daquela garota Granger. Você gosta daquela garota? É amor à primeira vista como dizem, ou você tem uma queda por pessoas com cabelo bagunçado e dentes grandes, ou você gosta de uma garota mandona que pode te dominar? Oh, eu não sabia que o prodígio Draco tinha tal fetiche. Se eu soubesse antes, eu poderia ter te ajudado um pouco. Quanto mais Theodore falava, mais feio ficava o rosto de Pansy e Draco. Quero torturar você com a maldição Cruciatus agora mesmo. Draco disse pegando sua varinha. Ei, não precisa ficar sério, eu só estava brincando, sabia? Theodore disse enquanto rapidamente desviava do assunto, mas falando sério. O gênio e arrogante Draco pediu desculpas a um cara que estava literalmente de luto por um sapo perdido e até foi ajudá-lo. O que há de errado com você? Draco pensou por um tempo, merda. Eu provavelmente agi meio estranho por causa da minha queda por Hermione, para não fazê-la pensar que eu sou um cara mau. Bem, eu não me arrependo tanto, já que ela provavelmente estaria na Grifinória e eu provavelmente na Sonserina. Então eu preciso causar uma boa impressão antes de sermos selecionados para nossa casa. Theodore, olhando para o silêncio de Draco e Pansy, que parecia prestes a explodir, disse rapidamente. Vocês pelo menos encontraram o sapo? Draco voltou à realidade e pareceu meio irritado. Não, meu humor foi perturbado por esse lixo ruivo e seu rato imundo. Primeiro um sapo e agora um rato? O que é Hogwarts? Um zoológico assustador? Theodore disse fazendo uma cara estranha. Cabelo ruivo, você quer dizer os Weasley? Pansy perguntou se acalmando. Sim, Draco assentiu. Você quer lhe dar uma lição? Pansy perguntou sorrindo um pouco. Ok, pare de sorrir desse jeito, cara de pug, é assustador, disse Theodore, fazendo Draco rir um pouco. Pansy chutou Theodore nas pernas com uma cara de bravo. Ok, vocês dois, não comecem a brigar. Provavelmente estamos chegando em Hogwarts, então vamos trocar de roupa. Pansy assentiu e pegou seu vestido, e foi até o compartimento de uma das amigas para se trocar. Draco tirou o hobby dele e de Theodore da mala e ambos começaram a trocar de roupa. Theodore já estava vestido e colocando seu roupão e Draco ainda estava puxando suas calças para cima quando de repente a porta do compartimento dele se abriu. Hermione, que abriu a porta, olhou para a parte superior do corpo nu de Draco por um tempo e rapidamente fechou a porta gritando, idiota, pelo menos tranque a porta se você for trocar de roupa. Depois de um tempo Theodore, que estava rindo, e Draco saíram pela porta e encontraram Hermione com o rosto vermelho olhando feio para Draco. Ei, você é quem se aproveitou de mim? Por que está tão irritado? Draco disse cobrindo o peito com as mãos como se tivesse acabado de ser abusado sexualmente. E de quem você acha que é culpa, seu idiota? Hermione rugiu para Draco entrando no compartimento e fechando a porta. Você sabe que se você flertar tanto com ela, Pansy provavelmente vai matar vocês dois. Você sabe que minha vida pode continuar muito bem sem seus comentários em tudo que faço. Theodore não disse nada e apenas deu de ombros. Uma voz ecoou pelo trem. Chegaremos a Hogwarts em 5 minutos. Por favor, deixe sua bagagem no trem, ela será levada para a escola separadamente. O trem diminuiu a velocidade e finalmente parou. Hermione e Pansy abriram caminho em direção à porta puxando os preguiçosos Draco e Theodore que queriam esperar até que todas as pessoas fossem embora para irem para fora. Primeiros anos aqui. Tudo bem aí, Harry? Uma voz surgiu na frente deles. O grande rosto peludo de Hagrid brilhou sobre o mar de cabeças. Vamos, sigam-me, mais algum calouro? Cuidado com o passo, agora. Calouros, sigam-me. Escorregando e tropeçando, eles seguiram Hagrid pelo que parecia ser um caminho íngreme e estreito. Estava muito escuro de ambos os lados. Ninguém falou muito. Neville, que perdia o sapo o tempo todo, cheirou 1 ou 2 vezes. Vocês vão ver Hogwarts pela primeira vez em um segundo, Hagrid gritou por cima do ombro, logo depois desta curva aqui. Ouviu-se um alto, oh!
O caminho estreito abriu-se de repente na beira de uma grande tomada negra. Empoleirado no topo de uma alta montanha do outro lado, suas janelas brilhando no céu estrelado, havia um vasto castelo com muitas torres e torres. Não mais do que 4 por barco. Hagrid gritou, apontando para uma frota de pequenos barcos estacionados na água perto da costa. Hermione, Draco, Pansy e Theodore entraram em um barco quando a voz de Hagrid soou novamente. Todos dentro, gritou Hagrid que tinha um barco só para ele. Certo então, avante! E a frota de pequenos barcos partiu de uma só vez, deslizando pelo lago que era tão liso quanto vidro. Todos ficaram em silêncio, olhando para o grande castelo acima. Ele se elevava sobre eles enquanto navegavam cada vez mais perto do penhasco em que ele ficava. Cabeças abaixadas, gritou Hagrid quando os primeiros barcos chegaram ao penhasco. Todos abaixaram suas cabeças e os pequenos barcos os carregaram através de uma cortina de era que escondia uma ampla abertura na face do penhasco. Eles foram carregados por um túnel escuro, que parecia levá-los bem abaixo do castelo, até que chegaram a uma espécie de porto subterrâneo, onde escalaram pedras e seixos. Ei, você aí! Esse é seu sapo, disse Hagrid, que estava verificando os barcos enquanto as pessoas saíam deles. Trevor, gritou Neville alegremente, estendendo as mãos. Então eles escalaram uma passagem na rocha atrás da lâmpada de Hagrid, saindo finalmente na grama lisa e úmida bem na sombra do castelo. Eles subiram um lance de degraus de pedra e se aglomeraram em volta da enorme porta de carvalho da frente. Todo mundo aqui? Você aí, ainda tem seu sapo? Hagrid levantou um punho gigante e bateu 3 vezes na porta do castelo. A porta se abriu imediatamente. Uma bruxa alta de cabelos pretos com vestes verde esmeralda estava ali. Ela tinha um rosto muito severo. Os calouros, professora McGonagall, disse Hagrid. Obrigado, Hagrid. Eu cuido deles daqui. Ela abriu a porta. As paredes de pedra estavam iluminadas com tochas flamejantes como as de Gringotts. O teto era alto demais para se ver, e uma magnífica escadaria de mármore de frente para eles levava aos andares superiores. Eles seguiram a professora McGonagall pelo chão de pedra lajeado. Todos podiam ouvir o zumbido de centenas de vozes de uma porta à direita. O resto da escola já devia estar aqui. Mas a professora McGonagall mostrou aos alunos do primeiro ano uma pequena câmara vazia fora do corredor. Eles, aglomerados, parados bem mais próximos uns dos outros do que normalmente estariam, olhando ao redor nervosamente. Bem-vindos a Hogwarts, disse a professora McGonagall. O banquete de início de semestre começará em breve, mas antes de vocês tomarem seus lugares no salão principal, vocês serão classificados em suas casas. A classificação é uma cerimônia muito importante porque, enquanto vocês estiverem aqui, sua casa será algo como sua família dentro de Hogwarts. Vocês terão aulas com o resto da sua casa, dormirão no dormitório da sua casa e passarão o tempo livre na sala comunal da sua casa. As 4 casas são chamadas Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Cada casa tem sua própria história nobre e cada uma produziu bruxos e bruxas excepcionais. Enquanto você estiver em Hogwarts, seus triunfos lhe renderão pontos de casa, enquanto qualquer quebra de regra fará com que perca pontos de casa. No final do ano, a casa com mais pontos ganha a taça da casa, uma grande honra. Espero que cada um de vocês seja um crédito para qualquer casa que se torne sua. A cerimônia de seleção acontecerá em alguns minutos na frente do resto da escola. Eu sugiro que todos vocês se arrumem o máximo que puderem enquanto esperam. Os olhos dela se demoraram por um momento na capa de Neville, que estava presa sob sua orelha esquerda, e no nariz sujo de Ron. Eu retornarei quando estivermos prontos para você, disse a professora McGonagall. Por favor, espere em silêncio. Ela saiu da câmara. Como exatamente eles nos classificam em casas? Hermione perguntou a Draco. Pansy e Theodore se voltaram para Draco também, já que manter a cerimônia de classificação em segredo era uma tradição. Nem mesmo seu pai ou sua mãe lhe disseram o que aconteceria, mas Draco já sabia. Eles colocam um chapéu falante na sua cabeça e ele decidirá todo o seu futuro. Draco disse casualmente. HMPH. Se você não quer dizer, então não diga. Hermione não acreditou em Draco e se virou. Draco deu de ombros olhando para Theodore e Pansy que também não acreditaram nele. Draco olhou para Harry, que olhava em sua direção de vez em quando. Draco tinha certeza de que Ron já havia lhe contado sobre os comensais da morte, mas não se importou muito com isso. De repente, cerca de 20 fantasmas tinham acabado de passar pela parede do fundo. Brancos perolados e ligeiramente transparentes, eles deslizavam pela sala conversando entre si e mal olhando para os alunos do primeiro ano. Eles pareciam estar discutindo. O que parecia um pequeno monge gordo estava dizendo: perdoe e esqueça, eu digo, nós deveríamos dar a ele uma segunda chance. Meu caro Frei, não demos à pirraça todas as chances que ele merece? Ele nos dá uma má fama e você sabe, ele nem é um fantasma. Eu digo, o que vocês estão fazendo aqui? Um fantasma vestindo uma gola e meia calça de repente notou os alunos do primeiro ano. Ninguém respondeu. Novos alunos, disse o Fat Friar, sorrindo para eles. Prestes a serem selecionados, suponho? Algumas pessoas assentiram em silêncio. Espero vê-lo em um flepufo, disse o Frei. Minha antiga casa, você sabe. Mova-se agora, disse uma voz afiada. A cerimônia de seleção está prestes a começar. A professora McGonagall havia retornado. Um por um, os fantasmas flutuaram para longe através da parede oposta. Agora formem uma fila, disse a professora McGonagall aos alunos do primeiro ano, e sigam-me.
Capítulo 7. Cerimônia de classificação. Hogwarts era semelhante ao que Draco havia lido no livro, um lugar estranho e esplêndido. Era iluminado por milhares e milhares de velas que flutuavam no ar sobre 4 mesas longas, onde o resto dos alunos estava sentado. Essas mesas estavam cobertas com pratos e taças douradas brilhantes. No topo do corredor havia outra mesa longa onde os professores estavam sentados. A professora McGonagall liderou os primeiros anos até aqui para que parassem em uma fila de frente para os outros alunos, com os professores atrás deles. As centenas de rostos olhando para eles pareciam lanternas pálidas na luz bruxuleante das velas. Espalhados aqui e ali entre os alunos, os fantasmas brilhavam em prata e nevoada. Hermione sussurrou para Draco, é enfeitiçado para parecer o céu lá fora. Eu li sobre isso em Hogwarts, uma história. Era difícil acreditar que havia um teto ali, e que o grande salão não se abria simplesmente para os céus. A professora McGonagall silenciosamente colocou um banco de 4 pernas na frente dos alunos do primeiro ano. Em cima do banco, ela colocou um chapéu pontudo de bruxo. Este chapéu estava remendado, puído e extremamente sujo. Theodore, Hermione e Pansy olharam para Draco com uma expressão de surpresa. Você estava falando sério? Theodore perguntou. Draco estava prestes a responder quando de repente o chapéu se contraiu. Um rasgo perto da aba se abriu como uma boca, e o chapéu começou a cantar. Oh, você pode não achar que eu sou bonita, mas não julgue pelo que você vê. Eu vou me comer se você puder encontrar um chapéu mais inteligente que eu. Você pode manter seus chapéus pretos, seus chapéus altos e elegantes, pois eu sou o chapéu seletor de Hogwarts e eu posso cobrir todos eles. Não há nada escondido em sua cabeça, o chapéu seletor não pode ver, então experimente e eu lhe direi onde você deveria estar. Você pode pertencer à Grifinória, onde moram os bravos de coração. Sua ousadia, coragem e cavalheirismo diferenciam os grifinórios. Você pode pertencer à Lufa-Lufa, onde eles são justos e leais. Esses pacientes Hufflepuff são verdadeiros e não têm medo do trabalho. Ou ainda na velha e sábia Corvinal, se você tem uma mente pronta, onde aqueles de inteligência e aprendizado sempre encontrará sua espécie. Ou talvez na Sonserina você fará seus verdadeiros amigos. Essas pessoas astutas usam todos os meios para atingir seus objetivos. Então me coloque. Não tenha medo. E não se preocupe. Você está em boas mãos, embora eu não tenha nenhuma, pois eu sou um chapéu pensante. O salão inteiro explodiu em aplausos quando o chapéu terminou sua canção. Ele se curvou para cada uma das 4 mesas, então ficou completamente parado novamente. A boca de Theodore e Pansy estava se contorcendo com o fato de que esse chapéu velho e sujo iria selecioná-los para a casa deles. Hermione também estava congelada, pois não sabia o que dizer. Bem, pelo menos canta bem, disse Draco, recebendo olhares estranhos dos outros alunos ao redor. Quando eu chamar seu nome, você colocará o chapéu e se sentará no banco para ser classificado, ela disse. Abbott Hannah. Uma garota de rosto rosado com tranças loiras saiu cambaleando da fila, colocou o chapéu, que caiu bem sobre os olhos, e sentou-se. Um momento de pausa, Lufa, gritou o chapéu. A mesa da direita comemorou e aplaudiu quando Hannah foi se sentar na mesa da Lufa-Lufa. Bones, Susan, Lufa, gritou o chapéu novamente, e Susan saiu correndo para se sentar ao lado de Hannah. Bota, Terry. Coraventura. A segunda mesa da esquerda bateu palmas dessa vez. Vários corvinais se levantaram para apertar a mão de Terry quando ele se juntou a eles. Brockleursmand também foi para Corvinal, mas Brown, Lavender se tornou a primeira nova Grifinória, e a mesa na extrema esquerda explodiu em aplausos. Bulstrode, Millicent então se tornou uma Sonserina. Finn Fletchley, Justin, Lufa-Lufa, Granger, Hermione. Hermione assentiu para o trio e quase correu até o banco e enfiou o chapéu ansiosamente na cabeça. Grifinória, gritou o chapéu. Quando Neville Longbottom, que perdia o sapo o tempo todo, foi chamado, ele caiu no caminho para o banco. O chapéu levou muito tempo para decidir com Neville. Quando ele finalmente gritou, Grifinória, Neville saiu correndo ainda usando-o, e teve que correr de volta em meio a gargalhadas para devolvê-lo. Crabbe, Vicente Lufa-Lufa. Draco, Theodore e Pansy ficaram surpresos, especialmente Draco. Crabbe parecia pálido enquanto voltava para a mesa da Hufflepuff. Draco ficou surpreso que Crabbe entrou na Lufa-Lufa em vez da Sonserina. Ele começou a se perguntar se era culpa dele, já que ele tratava Crabbe de forma diferente do Draco original. Draco olhou para Goyle vagando em qual casa ele seria selecionado. Goyle e Gregory. Goyle parecia mais nervoso que Crabbe, pois provavelmente já sabia seu destino. Assim que o chapéu foi colocado em cima dele, o chapéu gritou, Lufa-Lufa. Ei, como seus ratos de laboratório puderam ir para a Lufa-Lufa? Eles não são sangue puro como nós. Theodore sussurrou nos ouvidos de Draco. Bem, os dois são idiotas o suficiente para estarem na Lufa-Lufa. Pansy disse, mas deve haver algo errado com o chapéu seletor. Draco suspirou ao ver o futuro começar a mudar. Bem, eu me pergunto qual será a reação dos pais deles. Draco tinha certeza de que seus pais provavelmente os matariam, gritou a professora McGonagall. Não, Theodore. Vejo vocês na mesa, disse Theodore caminhando até o banco, confiante de que estaria na Sonserina, e ele realmente estava. Sonserina. O chapéu gritou enquanto Theodore se movia em direção à mesa da Sonserina. Parkinson, amor perfeito, ela acenou para Draco antes de se aproximar. Sonserina. A mesa da Sonserina comemorou novamente. Draco suspirou de grande alívio porque, além de Crabbe e Goyle, nada mudou muito. Um por um, todas as pessoas estavam sendo organizadas e os únicos que restavam eram Draco e Harry.
Harry parecia nervoso e queria falar com alguém, mas vendo que apenas Draco estava por perto, ele fechou a boca. Potter, Harry. Quando Harry deu um passo à frente, sussurros de repente romperam como pequenas fogueiras sibilantes por todo o corredor. Potter, ela disse. O Harry Potter? Todos estavam sussurrando coisas enquanto o chapéu seletor era colocado nele. Depois de um momento de conversa com o chapéu, ele gritou, Grifinória. A mesa da Grifinória aplaudiu mais alto quando Harry se aproximou e sentou na cadeira. Malfoy, Draco. A professora McGonagall disse o nome do último aluno restante. A multidão novamente começou a sussurrar, embora ele não fosse tão famoso quanto o Salvador Harry Potter. Ele ainda tinha o título de gênio que nenhum outro aluno tinha, nem mesmo Harry. Draco andou até o banco. Olhando para o chapéu velho e sujo, Draco casualmente pegou sua varinha fazendo um feitiço de limpeza, limpando o chapéu velho e empoeirado e transformando-o em um limpo. Draco então sentou-se no banco graciosamente colocando sua varinha de volta dentro de seu manto, olhando para as pessoas que estavam olhando para ele com espanto. Até os professores ficaram surpresos, pois ninguém ousou fazer isso ao longo de muitos anos. Hermione olhou para o olhar arrogante de Draco com irritação e revirou os olhos. Theodore e Pansy riram. Draco clássico. A professora McGonagall saiu de seu estupor e colocou o chapéu acima da cabeça de Draco. De repente uma voz soou na cabeça de Draco. Dodge? Draco rapidamente saltou do banco por instinto. Para espanto de todos, uma espada caiu do chapéu perfurando o banco. Seu chapéu estúpido, você está tentando me matar? Draco gritou com raiva olhando para o chapéu. Eu vou queimar você, seu chapéu maluco. Draco só queria limpar o chapéu, pois não queria um chapéu sujo na cabeça, mas não esperava que o chapéu tentasse matá-lo por limpá-lo. Eu disse Dodge, não foi? Falou o chapéu arrogantemente. Seu pequeno. Draco cerrou os dentes, pegou sua varinha novamente e gritou, incêndio. Assim que ele disse isso, o chapéu começou a pegar fogo. O salão ficou barulhento, pois ninguém esperava que Draco realmente queimasse o chapéu irritante. Silêncio. Dumbledore se levantou e pegou sua varinha, mas antes que Dumbledore pudesse fazer qualquer coisa, o fogo se apagou sozinho. HMPH. Você acha que sua pequena chama vai me machucar? Falou o chapéu novamente em um tom de provocação. Draco apenas ignorou a existência de Dumbledore e do chapéu por enquanto ele colocava seus olhos na espada. Puta merda, essa não é a espada da Grifinória? Mas por que aquela vagabunda do chapéu deixou a espada cair em mim, até onde eu conseguia lembrar? Apenas um verdadeiro grifinório pode invocar a espada e porque a espada parece similar à minha varinha. Draco estava se perguntando todas essas coisas enquanto Dumbledore virava a cabeça em direção ao chapéu querendo uma explicação, ao que o chapéu apenas respondeu. Não me olhe assim, a espada surgiu por vontade própria. Dumbledore andou até lá e pegou a espada de Gryffindor do banco. Dumbledore olhou profundamente para Draco e disse, você está bem, Sr. Malfoy? Sim, diretor. Draco respondeu balançando a cabeça. Ele não tinha medo de Dumbledore, mas estar na frente do maior bruxo branco de seu tempo ainda era um pouco estressante. Dumbledore assentiu e olhou para McGonagall. Professora McGonagall, vamos continuar a cerimônia de seleção. McGonagall, como os outros, estava tentando entender o que tinha acabado de acontecer, mas vendo Draco e Dumbledore calmos, ela não disse nada. Draco sentou-se no banco novamente, ainda cauteloso com o chapéu. A multidão estava muito interessada no que iria acontecer, se o chapéu iria derrubar outra espada e em qual casa Draco estava sendo selecionado. O chapéu seletor foi colocado completamente na cabeça de Draco desta vez. Oh, como estava a espada! A voz do chapéu soou em sua cabeça. Continue falando e da próxima vez eu vou garantir que nem mesmo suas cinzas permaneçam, Draco murmurou baixinho. Você deveria controlar essa raiva, garoto, então em qual casa eu devo colocá-lo? O chapéu disse com uma voz calma, você tem coragem de sobra para estar na Grifinória, inteligência de sobra para estar na Corvinal, trabalhador o suficiente para estar na Lufa-Lufa e ambicioso e astuto o suficiente para estar na Sonserina, então em qual casa eu devo colocá-lo? Draco queria ser colocado na Sonserina, pois teria amigos e apoio suficientes lá, a Corvinal também não seria ruim, mas ele estava com medo de ser colocado na Grifinória. A Grifinória é o lugar mais desvantajoso em que você pode estar, sendo filho de Comensal da Morte. E seria muito mais difícil formar uma influência na comunidade bruxa no início também. Antes disso, Draco não estava nervoso, pois tinha certeza de que estaria na Sonserina como na história original, mas agora, vendo todas as coisas que aconteceram com Crabbe e Goyle, junto com a espada da Grifinória, ele estava ficando muito nervoso. Capítulo 8. Daphne Greengrass. Enquanto tudo isso acontecia, Snape olhava furioso para seu afilhado, mesmo não se importando muito com ele, ele ainda queria que ele fosse para a Sonserina. Mas ao ver a espada do Grifinório, sua esperança estava diminuindo. Por favor, não Grifinória. Draco continuou sussurrando qualquer coisa, menos Grifinória. Oh, por que não? Você é corajoso e ousado o suficiente para tentar me queimar na frente de todos os professores. Acho que você se encaixará bem na Grifinória. O chapéu disse. Senhor Chapéu Seletor, se você está tentando se vingar de mim por causa do fogo, então podemos chamar isso de trégua, porque você começou tudo primeiro, quase derrubando a espada na minha cabeça. Por que você quer tanto ir para a Sonserina? O chapéu perguntou curiosamente.
Bem, eu sou um sangue puro, e ao contrário de outras casas, nós, sangue puro, tendemos a ficar juntos na maior parte do tempo. Embora os grifinórios sejam valentes e corajosos, mas quando se trata de ficar juntos e apoiar as pessoas de sua própria casa, eles não são muito bons nisso. Draco disse, e eu sou um Malfoy, você provavelmente já conhece um pouco da história da minha família. Tenho certeza de que meu povo assassinou pelo menos um membro da família de cada povo da Grifinória, então ir para lá é um desejo de morte. Eu preferiria estar na Lufa-Lufa. Draco sabia, lendo os livros, o quão cruel a Grifinória pode ser, quando Harry foi suspeito de ser o herdeiro da Sonserina, quando a Câmara Secreta foi aberta. Nem mesmo a Grifinória decidiu apoiá-lo e ele foi deixado sozinho, e quando Harry foi escolhido para participar do torneio Tribruxo. Novamente ninguém da Grifinória o apoiou, provavelmente exceto Gina e Hermione, nem mesmo Rony. A verdadeira razão pela qual Draco quer estar na Sonserina é para atrair os bruxos das trevas para o seu lado. Embora Voldemort seja forte, a maior parte de sua força vem dos leais comensais da morte ao seu redor, que estão dispostos a matar e serem mortos por ele. E é isso que Draco quer. Companheiros leais, e como controlar o Ministério da Magia também é mais fácil com o apoio de outros puros-sangues, sendo ele próprio um puro-sangue. O caminho da Sonserina é mais plausível e fácil em comparação com os outros. As pessoas esperaram e esperaram para ver em qual casa Draco seria escolhido, e depois de quase 10 minutos, que pareceram uma eternidade, o chapéu de repente falou. Sonserina. A mesa da Sonserina gritou a mais alta torcida por Draco. Draco se levantou suspirando aliviado. Ele olhou para Snape que assentiu para ele mostrando um sorriso raro. Draco assentiu de volta em saudação e voltou para a mesa da Sonserina, dando uma última olhada para Dumbledore e a espada da Grifinória na frente dele. Draco foi recebido por seus veteranos e colegas de classe enquanto caminhava até a mesa e se sentava entre Theodore e Pansy. A monitora perfeita da Sonserina, Gemma Farley, se apresentou a Draco enquanto eles apertavam as mãos. De repente Dumbledore se levantou. Ele estava sorrindo para os alunos, seus braços abertos como se nada pudesse lhe dar mais prazer do que vê-los todos ali. Bem-vindos, ele disse. Bem-vindos a um novo ano em Hogwarts. Antes de começarmos nosso banquete, eu gostaria de dizer algumas palavras. E aqui estão elas. Idiota. Gordo. Esquisitice. Fiac. Obrigado. Ele sentou-se novamente. Todos aplaudiram e comemoraram. Assim que ele se sentou, os pratos dourados na frente deles estavam cheios de pratos que de repente apareceram do nada. Havia muitos pratos na mesa, rosbife, frango assado, costeletas de porco e costeletas de cordeiro, salsichas, bacon e bife, batatas cozidas, batatas assadas, batatas fritas, pudim de Yorkshire, ervilhas, cenouras, molho, ketchup e por alguma estranha razão, balas de hortelã. Ei, ele está um pouco bravo, Pansy sussurrou, pegando algumas batatas fritas e um bife e colocando-os em seu prato. Nas palavras do meu pai, sim. Draco respondeu, mas cada palavra sua tinha um significado. Nitwit representa a Corvinal. Blueberry representa a Grifinória. Oddman representa a Sonserina e Twiak representa a Lufa-Lufa. Por que você não está na Corvinal? Perguntou uma garota próxima. Não é rude fazer uma pergunta a alguém sem se apresentar primeiro? Pansy retrucou para a garota loira. Ah, me desculpe, eu sou Daphne Greengrass. Ela respondeu com um sorriso, sem se ofender, eu sei que você é Draco Malfoy, e você é? Pansy riu baixinho, sem responder a ela. Theodore, vendo isso, começou a rir. Sinto muito pelo comportamento dela. Ela é Pansy Parkinson, e eu sou Theodore Nott. Theodore disse enquanto puxava a mão de Daphne para beijá-la. Mas, para sua surpresa, a garota puxou a mão de volta e lançou um olhar assustado para Theodore. Draco estava tentando ao máximo não rir. Theodore olhou para ele com os olhos marejados. Ei, porque só funciona quando você faz. Draco não conseguiu mais se conter e começou a rir. Hahaha. Cara de coelho, você não tem o mesmo charme que eu. Tchê, charme? Você viu seu rosto? Você parece o típico vilão de uma história, aquele que sequestra a princesa do herói. Theodore estalou a língua. Desta vez, Draco não ficou bravo, em vez disso, ele preguiçosamente acenou com o garfo em sua mão. Meu querido Theodore, pelo menos eu tenho o charme de bad boy. Mas para você, você parece o bandido que é espancado pelo herói em seu primeiro dia de aventura. Hahaha. Pansy e Daphne começaram a rir ao ver a cara de Theodore. Draco então se virou para Daphne com um sorriso malicioso e acenou para ela em saudação. Sinto muito, minha senhora, por ignorá-la. O que você quer perguntar? As orelhas de Daphne ficaram um pouco vermelhas ao olhar para Draco, mas ao ver o rosto de Pansy ela se recuperou rapidamente. Eu só queria perguntar, por que você não está na Corvinal? Você é conhecido por ser um gênio e todos esperavam que você estivesse na Corvinal. Alguns alunos até apostaram nisso. Todo mundo? Draco perguntou inclinando a cabeça. Bem, você me conhece e aos meus amigos. Daphne disse inquieta com as bochechas vermelhas. Então você aposta que eu vou para a Corvinal? Draco perguntou. Não, na verdade eu apostei que você iria para a Sonserina, já que somos da família sagrada, eu acreditava que você iria para a Grifinória, ou para a Sonserina. E já que a aposta era entre a Corvinal ou a Sonserina, eu escolhi a Sonserina. Então, quanto você ganhou? 50 galeões, disse Daphne com orgulho. Então você me deve pelo menos metade, hein? Draco disse casualmente, colocando um pedaço de bife na boca. Ei, por que eu te devo uma? Daphne perguntou parecendo confusa. Você usou meu nome para apostar, não foi?
Draco disse com um olhar malicioso. Então você não deveria me dar alguma compensação? É assim que a aposta funciona? Daphne disse, pensando um pouco. Tudo bem, eu te darei 25 galeões quando eu receber o dinheiro. Ah, desculpe, mas eu não aceito dinheiro. Draco disse, você tem que me dar algo de valor equivalente. O que você quer dizer? Tenho tudo menos dinheiro, então não tenho interesse nisso. Então o que você quer? Que tal um beijo? Draco disse com um sorriso. Daphne ficou completamente vermelha, pois não sabia o que dizer. Draco, que estava sorrindo, de repente engasgou quando Theodore e Pansy chutaram sua perna por baixo da mesa com muita força. Enquanto eles riam e discutiam, Draco de repente sentiu um olhar malicioso sobre ele. Draco virou a cabeça para olhar quem era. Ele descobriu que a pessoa não era ninguém menos que Quirrell, olhando para ele de vez em quando. Draco sabia que todo o fiasco da espada de Grifinória poderia ter alertado Valde e o deixado interessado nele, mas agora não havia nada que ele pudesse fazer. Então ele ignorou seus olhares e continuou conversando com outros alunos como se nada tivesse acontecido. Enquanto conversavam, de repente todos os fantasmas começaram a voar por todo lugar e do lado de Slytherin, um fantasma veio e sentou-se. O fantasma era muito pálido, branco perolado e ligeiramente transparente. Ele tinha olhos pretos arregalados e fixos e um rosto magro. Ele estava vestido com vestes cobertas de manchas de sangue prateadas e carregava correntes. Ele também usava uma peruca empoada encaracolada e carregava uma espada. Então, novos Sonserinos, espero que vocês possam ajudar a Sonserina a ganhar a Taça das Casas pela 7ª vez consecutiva. Ele disse com um sussurro rouco. Eu conheço você, você é o Barão Sangrento. Pansy disse olhando para o fantasma na frente deles. O fantasma apenas assentiu e não disse mais nada. Então por que você é chamado de Barão Sangrento? Theodore perguntou. Idiota, você não vê as roupas dele? Respondeu Pansy. A propósito, como você conseguiu essas manchas de sangue nas suas roupas? Assim que Pansy perguntou, o clima alegre esfriou. Draco disse rapidamente, sinto muito pela minha amiga, ela está apenas curiosa. O Barron olhou para ele. Draco Malfoy? Ele perguntou, e Draco assentiu em resposta. Ouvi falar de você por outros fantasmas. O Barron disse severamente, espero que você possa continuar liderando a Sonserina para sua glória. Esse é o plano, Draco disse sorrindo. Logo Desertes chegou e também desapareceu, e o professor Dumbledore se levantou novamente. O salão ficou em silêncio. Arnen, só mais algumas palavras agora que estamos todos alimentados e hidratados. Tenho alguns avisos de início de semestre para lhe dar. Os alunos do primeiro ano devem observar que a floresta no local é proibida para todos os alunos. E alguns dos nossos alunos mais velhos fariam bem em lembrar disso também. Os olhos brilhantes de Dumbledore brilharam na direção dos gêmeos Weasley. Também fui solicitado pelo Sr. Filch, o zelador, para lembrar a todos que nenhuma magia deve ser usada entre as aulas nos corredores. Os testes de quadribol serão realizados na 2ª semana do semestre. Qualquer pessoa interessada em jogar pelos times da casa deve entrar em contato com Madame Ouche. E finalmente devo dizer que neste ano, o corredor do 3º andar, do lado direito, está interditado para todos que não desejam morrer de uma morte muito dolorosa. Draco riu quando ouviu isso, deixando as pessoas curiosas sobre o lugar dizendo essas coisas e esperando que elas não vão lá, que piada. Ele quer que as pessoas, não Harry, vão lá, não é? O que você acha que tem aí? Theodore murmurou para Draco, que estava se interessando. Provavelmente alguns itens assustadores de magia negra, respondeu Draco, não querendo que eles ficassem muito curiosos sobre o lugar. E agora, antes de irmos para a cama, vamos cantar a canção da escola, gritou Dumbledore. Dumbledore deu um pequeno movimento com sua varinha, como se estivesse tentando espantar uma mosca da ponta, e uma longa fita dourada voou para fora dela, subindo alto acima das mesas e se retorcendo como uma cobra em palavras. Cada um escolha sua música favorita, disse Dumbledore, e lá vamos nós. E a escola berrou. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts Og de verrugoso. Ensine-nos algo, por favor. Sejamos velhos e calvos. Ou jovem com joelhos rachados. Nossas cabeças precisam ser preenchidas com algumas coisas interessantes. Por enquanto eles estão vazios e cheios de ar, moscas mortas e pedaços de penugem. Então nos ensine coisas que valem a pena saber. Traga de volta o que esquecemos. Apenas faça o seu melhor, nós faremos o resto. E aprender até nossos cérebros apodrecerem. Draco e Theodore não cantaram a música porque não se incomodaram em lembrar a letra da música. Todos terminaram a música em momentos diferentes. Por fim, apenas os gêmeos Weasley ficaram cantando junto uma marcha fúnebre bem lenta. Dumbledore conduziu as últimas falas com sua varinha e quando terminaram, ele foi um dos que mais aplaudiram. A música, ele disse, enxugando os olhos. Uma mágica além de tudo que fazemos aqui. E agora, hora de dormir. Saiam trotando. Draco estava se perguntando que jogos ele estava jogando agindo como uma criança. Então Dumbledore saiu pela porta dos fundos com a espada da Grifinória na mão. Draco olhou para Hermione que o encarava. A outra parte acenou boa noite para ele e Draco com um sorriso fez o mesmo. Então o primeiro ano da Sonserina começou a seguir o monitor através da multidão tagarela, para fora do salão principal. A entrada para a sala comunal da Sonserina está localizada atrás de um trecho nu de parede de pedra nas masmorras do castelo de Hogwarts. Nosso emblema é a serpente, a mais sábia das criaturas. As cores da nossa casa são verde esmeralda e prata. E nossa sala comunal fica atrás de uma entrada escondida nas masmorras.
Como você verá, suas janelas dão para as profundezas do lago de Hogwarts. Muitas vezes vemos a lula gigante passando, e às vezes criaturas mais interessantes. Gostamos de sentir que nosso ponto de encontro tem a aura de um misterioso naufrágio subaquático. Gemma explicou quando elas entraram na sala comunal. A sala comunal da Sonserina era uma sala subterrânea longa e baixa com paredes e teto de pedra bruta, dos quais lâmpadas redondas e esverdeadas estavam penduradas em correntes. Um fogo crepitava sob uma lareira elaboradamente esculpida à frente deles, e vários sonserinos estavam em silhueta ao redor dela em cadeiras esculpidas. Parecia muito aconchegante de acordo com Draco, ele podia se imaginar relaxando ali. Gemma então nos mostrou o caminho para o dormitório masculino e feminino. Como todos eles já tiveram um longo dia, eles deram boa noite e foram para seus quartos. Os quartos da Sonserina eram enormes e cada quarto tinha que ser compartilhado por 4 pessoas, felizmente devido à interferência de Lucius. Draco e Theodore conseguiram 2 quartos para eles. A cama era uma antiga de dossel com cortinas de seda verde, e você podia ouvir a água do lago batendo contra as janelas. Além disso, lanternas de prata estavam penduradas no teto. As paredes eram decoradas com brasões da Sonserina. Tapeçarias medievais retratando as aventuras de famosos sonserinos cobriam as paredes. A bagagem deles já tinha chegado lá. Draco rapidamente foi até sua mala e suspirou aliviado. A mala de Draco estava encantada de uma forma que só poderia ser usada por ele. O aprimoramento não foi feito por ele, mas já estava lá para começar, com um pouco de sangue dele. A propriedade da mala foi transferida para ele. Então, quando outras pessoas abrem a mala, elas só veem uma mala normal. A propriedade da mala continuará pertencendo a Draco a menos que ele morra. A mala é incrível, mas meio irritante ao mesmo tempo, pois nenhuma outra pessoa pode entrar nela sem que Draco a segure. Então até Theodore e Pansy precisaram da ajuda de Draco, caso contrário, eles não conseguiriam entrar nela. Theodore trocou de roupa rapidamente e foi dormir enquanto Draco abriu a mala e deixou Albert sair. Draco escreveu uma carta curta para seus pais indicando que ele havia chegado em segurança a Hogwarts e entrado na Sonserina como esperado. Depois de mandar Albert para fora, ele trocou de roupa rapidamente e foi dormir, pois ele próprio estava muito cansado. Capítulo 9. Sonho. Draco estava tendo dificuldade para dormir esta noite. Draco teve um sonho estranho. No sonho não era mais como Flabax, ele podia ver um velho falando com alguém sobre uma profecia, era algo sobre a destruição do mundo. Então na próxima cena estava um homem bonito com olhos azuis profundos e cabelo loiro platinado, ele era tão bonito, não. Talvez bonito seria a palavra certa para descrevê-lo. Mesmo que ele não gostasse de homens, Draco ainda não conseguia parar seu coração de bater mais rápido. O homem era bonito do que qualquer mulher que ele já tinha visto, sem absolutamente nenhuma falha. O homem arrojado estava usando uma armadura dourada e carregava uma espada prateada na cintura. A espada parecia semelhante à espada de Gryffindor, mas era muito diferente ao mesmo tempo. A espada parecia muito maior, mais brilhante e você podia sentir o poder da espada apenas olhando para ela. O homem então caminhou em direção a uma sala, empurrando a porta para abri-la. A sala tinha um enorme trono dourado no centro, com 7 tronos prateados menores ao redor. O trono principal estava vazio, mas nos tronos menores havia pinturas de 7 mulheres diferentes. O homem caminhou em direção ao trono dourado e sentou-se nele, então olhou para a pintura das mulheres, uma de cada vez. Draco olhou para o homem que estava destruindo olhando para as pinturas. Ele se perguntou quem era o homem e por que ele estava chorando por essas mulheres. Enquanto Draco pensava nisso, de repente o homem, como se agora estivesse repentinamente ciente de sua presença, olhou diretamente em seus olhos. Draco ficou chocado. Era como se o homem pudesse vê-lo. Quem é você? Ele perguntou. Draco olhou ao redor da sala para ver se havia alguém além dele ali, mas não havia ninguém. Eu perguntei quem é você? O homem perguntou novamente em um tom mais severo. Mesmo que eu não possa te ver, ainda posso sentir sua presença. O homem se levantou tirando a espada da bainha. Draco engoliu em seco olhando para a espada. A espada parecia afiada o suficiente para cortar a si mesmo só de olhar para ela. Draco tentou falar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Era como se ele não tivesse cordas vocais. Para começar, não diga que eu não avisei. O homem disse enquanto balançava a espada em sua direção. O movimento do homem foi tão rápido que ele nem teve tempo de se encolher. Ah! Draco gritou ao acordar, suado e confuso. Draco olhou ao redor e se viu em sua própria cama. Draco suspirou aliviado. De repente um travesseiro foi jogado em seu rosto do nada. Deixe-me dormir, seu troll. Theodore gritou enquanto resmungava para voltar a dormir. Draco, que foi atingido pelo travesseiro, esfregou o nariz. Que sonho estranho. Draco disse olhando para a inscrição em sua mão. Draco havia procurado livros para entender que idioma era, mas não havia resultado. Draco suspirou. É melhor eu dormir um pouco. Draco deitou-se na cama, mas dessa vez sentiu algo desconfortável nas costas. Era como se ele tivesse dormido em cima de algo. Draco se levantou para olhar o que era, mas assim que Draco olhou, outro grito escapou de sua boca. Ah! Cala a boca! Gritou Theodore pegando sua varinha. Silêncio. A boca de Draco estava fechada. Ele tentou abrir a boca, mas não conseguiu. Isso deve resolver, disse Theodore, dormindo novamente. Draco tentou dizer algo, mas não conseguiu abrir a boca. Draco então olhou de volta para sua cama, e o que estava ali não era ninguém menos que a espada de Grifinória.
Draco olhou de volta para Theodore, que estava dormindo, enquanto fechava as cortinas ao redor da cama. Ele tirou sua mala e entrou nela com a espada. Draco saiu em direção ao jardim enquanto usava um feitiço para libertar seus lábios selados. Aquele bastardo, eu vou pegá-lo mais tarde, Draco murmurou enquanto olhava para a espada em sua mão. Draco estava se perguntando como a espada chegou até ele. Foi Dumbledore quem a colocou lá, sim. Essa pode ser a razão pela qual fui colocado naquele sonho estranho, mas, novamente, porque Dumbledore me daria a espada. Mesmo que eu tenha sido o único a invocá-la, tenho certeza de que aquele velhote não me daria a espada por causa disso. Eu sou filho de um comensal da morte pelo amor de Merlin. Talvez seja porque eu sou o escolhido? Não, seu idiota. Já existe um aqui e você com certeza sabe que não é. Enquanto Draco falava consigo mesmo, a inscrição em sua mão começou a brilhar. Draco se virou para olhar para sua mão que segurava a espada enquanto a inscrição ficava cada vez mais brilhante. A espada começou a vibrar enquanto a inscrição se soltava de sua mão e começava a se mover em direção à espada. Draco estava ficando animado, pois conseguia sentir alguma conexão com a espada. Talvez eu seja realmente o escolhido? Draco pensou. O brilho continuou aumentando e logo até Draco ficou cego por ele. Depois de um tempo, a luz começou a diminuir e tudo voltou ao normal. Draco olhou para sua mão enquanto a inscrição estava de volta à sua posição original. Draco se levantou animadamente e balançou a espada, mas nada aconteceu. O sorriso de Draco estava lentamente se transformando em uma carranca. Para que serviu toda a luz então? Draco gritou com raiva enquanto jogava a espada. O pouco de conexão que ele sentia com a espada se foi. Draco fomegou por um tempo e depois de alguns minutos, ele finalmente começou a se acalmar. Draco andou até a espada e a pegou novamente. Suspiro. Vou ficar com você por enquanto, pois você pode ser útil mais tarde. Draco disse caminhando até uma sala vazia, jogando a espada lá dentro e começando a sair. Então vamos deixar as coisas claras. Draco disse a si mesmo, de acordo com as lendas, a espada só aparece para um verdadeiro grifinório em necessidade. Eu não sou um grifinório nem estou em necessidade. Mas a espada caiu antes mesmo de eu ser selecionado. Talvez qualquer um possa ser um verdadeiro grifinório, é a personalidade que conta, não a casa. Mas mesmo assim, isso não explica o motivo pelo qual isso apareceu. Sou corajosa porque ouso fazer as coisas principalmente por impulso, mas não me considero corajosa porque nunca enfrentaria coisas que não posso enfrentar de frente. Tenho medo de falhar e talvez até de morrer, mas digamos que eu seja um verdadeiro grifinório por dentro, mas não precisei de ajuda nem na primeira vez nem na segunda. Talvez eu tenha invocado a espada devido àquele sonho estranho. Draco pensou em sorrir novamente, mas seu rosto voltou ao normal mais uma vez. Não, mesmo que eu tenha invocado a espada por causa daquele sonho, eu não seria capaz de invocá-la sem um chapéu seletor em primeiro lugar. Ah, isso é muito irritante. Draco disse puxando seu cabelo. Depois de um tempo se acalmando, Draco trocou de roupa e saiu da mala. Eu ia bater, disse Theodore olhando para ele. Vamos tomar café da manhã. Draco assentiu escondendo sua mala. Fora da sala comunal, Pansy já estava lá, esperando por eles. Ei, olha, esse é o garoto. Esse é Draco Malfoy, não é? Sim, ontem foi uma loucura. Enquanto os três caminhavam em direção ao corredor para tomar café da manhã, estudantes de todas as casas ao redor deles cochichavam apontando para Draco. Draco sorriu, é tão difícil ser famoso. Sim, se você fosse famosa por quase ter sua cabeça decepada. Respondeu Pansy. O que você quer dizer? Ontem, idiota. Theodore disse, todo mundo está falando sobre como você irritou o chapéu ao limpá-lo e o chapéu magicamente atacou você com a espada. Draco quase vomitou sangue. O que vocês acham? O que achamos? Disse Pansy. Agora sabemos que não devemos irritar aquele maluco do chapéu. Isso foi loucura. Eu queria te perguntar sobre isso ontem, mas eu pensei que você estava sofrendo de um trauma por quase ter sido morto. Theodore disse. Draco queria chorar agora. Acho que agora sou motivo de chacota, não é? Draco disse em tom autodepreciativo. Não, você não está. Ouviu-se uma voz feminina. O trio se virou para olhar o rosto familiar. Oh, Daphne, se você quer se livrar da sua dívida me elogiando, então não vai funcionar. O quê? O rosto de Daphne ficou vermelho ao lembrar do que ele estava falando, Cough. Não sei do que você está falando. De qualquer forma, como eu estava dizendo, ninguém acha que você é motivo de chacota. Em vez disso, as pessoas têm um pouco de medo de você. Com medo de mim, por quê? Draco perguntou inocentemente. Você tem certeza de que a espada não atingiu sua cabeça? Theodore disse, você tentou queimar o chapéu sem nem pensar. E você está nos perguntando por que as pessoas teriam medo de você? Oh. Draco disse sorrindo idiotamente, então é por isso que ninguém estava perguntando sobre a espada, já que todos especulavam suas próprias teorias e logo virou um boato. Tenho quase certeza de que Dumbledore disse ao professor para não falar nada sobre isso também. Bem, esse é um problema a menos para mim. Draco se virou para Daphne. Então, senhorita Greengrass, quando você vai pagar sua dívida comigo? O quê? Daphne disse rapidamente, saindo correndo. Você realmente gosta de provocar garotas, hein? Pansy disse com uma voz assustadora. Draco nem se virou e correu rapidamente em direção ao corredor. Capítulo 10. Classes.
Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e amplas, estreitas e frágeis, algumas que levavam a algum lugar diferente numa sexta-feira, algumas com um degrau que sumia no meio do caminho e que você tinha que lembrar de pular. Então havia portas que não abriam a menos que você pedisse educadamente, ou as fizesse cócegas exatamente no lugar certo, e portas que não eram realmente portas, mas paredes sólidas apenas fingindo. Também era muito difícil lembrar onde qualquer coisa estava porque tudo parecia se mover muito. As pessoas nos retratos continuavam indo visitar umas às outras. Para Draco e Theodore, que odiavam coisas problemáticas, essa era a coisa mais irritante do mundo. Como porque você precisa de tantas escadas diferentes só para chegar a um lugar? Felizmente, Pirraça, a criatura mais irritante depois de Jar Jar Binks, estava ocupado mexendo com o Senhor Salvador e não se importava muito com os Sonserinos, pois tinha medo do barro sangrento. Mas havia outra coisa irritante em Hogwarts. O Sr. Filch e sua gata Senhora Norris, uma criatura magricela, cor de pó, com olhos esbugalhados como lâmpadas, assim como os de Filch. Ela patrulhava os corredores sozinha. Quebre uma regra na frente dela, coloque apenas um dedo do pé fora da linha, e ela sairia correndo para Filch, que apareceria ofegante 2 segundos depois. Filch conhecia as passagens secretas da escola melhor do que ninguém e podia aparecer tão de repente quanto qualquer um dos fantasmas. Todos os alunos o odiavam, e a ambição mais cara de muitos era dar um bom chute na Senhora Norris. Draco nunca em sua vida quis tanto matar um gato. Draco até tentou fazer isso algumas vezes, mas Theodore e Pansy sempre o afastavam. A segunda coisa mais irritante de todas era encontrar as aulas. Ainda bem que Pansy estava por perto, senão Draco e Theodore desistiriam de procurar as aulas e voltariam para o dormitório. As aulas em si não eram problema para Draco. Draco era muito proficiente em poções e herbologia, pois ambas andam de mãos dadas. Já havia uma aula de herbologia, ministrada por uma bruxinha atarracada chamada Professora Sprout. Draco ganhou 20 pontos para sua casa só na primeira aula, já que nenhum outro aluno do primeiro ano, exceto Hermione e Neville, conseguia se igualar a ele em conhecimento, mas nas práticas, nem os dois conseguiam ganhar, já que Draco estava acostumado a cultivar e cuidar dessas plantas e fungos há anos. Draco só estava acima da média em astronomia, pois não se interessava muito por estrelas. Então veio a aula mais chata de todas, História da Magia, que era a única ensinada por um fantasma. Professor Beans. O professor Beans era um fantasma muito velho. Diziam que ele morreu na sala dos professores enquanto adormecia e na manhã seguinte Beans levantou para dar aula deixando seu corpo para trás. Uma história muito assustadora e assustadora no mundo trouxa, mas no mundo bruxo era apenas mais um dia. Draco não era muito bom em história, pois as coisas que ele conhecia do seu mundo anterior conflitavam com as coisas daqui com tantas datas. Draco preferia fazer poções o dia todo do que estudar história. A outra aula era feitiços. O professor Flitwick, o professor de feitiços, era um bruxo minúsculo que tinha que ficar em pé em uma pilha de livros para enxergar por cima da mesa. No começo da primeira aula, ele fez a chamada, e quando chegou ao nome de Harry, deu um grito animado e caiu para fora da vista. Draco revirou os olhos ao ver o favor feito a ele. Ele estava olhando para o bruxo minúsculo com interesse, imaginando como ele poderia ser um campeão de duelo. Feitiços não era uma matéria difícil para Draco, mas como era o primeiro dia, toda a aula era sobre os diferentes usos dos feitiços e eles praticavam balançar suas varinhas. Quando algumas perguntas foram feitas, Draco e Hermione encararam como um desafio ver quem conseguia responder mais perguntas e o quão rápido eles conseguiam respondê-las. Então, na aula de feitiços, Draco e Hermione ganharam 10 pontos de casa para sua casa. A próxima aula que ele realmente gostou foi Transfiguração, não porque ele era bom nisso, mas porque McGonagall mostrava a mesma expressão para todos. Esse era o tipo de pessoa que Draco realmente respeitava, uma pessoa que é justa com todos. Draco entrou na sala e sentou-se ao lado de Hermione, que olhou para ele com uma expressão irritada. O que você está fazendo aqui? Eu queria sentar com você. Draco disse fazendo uma cara triste. Eu não sou bem-vindo porque sou da Sonserina? HMPH. Você acha que eu me importo com você sendo Sonserino? É você que é irritante. Ei, não se importe comigo então. Draco disse sorrindo. Você sabe que fica muito fofo quando parece irritado. Calha a boca. Idiota, ou eu te expulso. Hermione disse batendo nele com seus livros. Hermione estava feliz que Draco estava sentado ao lado dela, mesmo que ela não admitisse. Devido ao seu tom mandão, ela estava tendo dificuldade em fazer amigos, nem mesmo seus colegas de quarto falavam com ela direito. Então, com Draco fazendo companhia a ela estava muito feliz. Enquanto eles se divertiam, Theodore, Pansy e Daphne estavam olhando para eles. Devido a Pansy e Daphne serem colegas de quarto, elas rapidamente se tornaram amigas e ambas estavam olhando para a briga da dupla. O que Draco está fazendo com aquele sangue ruim? Daphne perguntou com uma expressão irritada. Mesmo que ela não desistisse de Draco tão facilmente, ela ainda gostava dos elogios e flertes que Draco fazia com ela. Hoje ela esperava passar a aula com Draco como de costume, mas vendo aquele sangue ruim pegando seu Draco, ela ficou puta. HMPH. Quem sabe talvez aquele sangue ruim tenha usado alguma magia negra para atrair Draco. Pansy bufou. É amor, disse Theodore de lado, recebendo um olhar irritado das meninas. Foi uma piada. Mas falando sério, se vocês continuarem usando a palavra sangue de lama, Draco provavelmente começaria a odiar vocês.
Por quê? Perguntou Daphne surpresa. Já que eles se tornaram amigos há alguns dias, ela ainda não sabe muito sobre Draco. É coisa dele, respondeu Pansy. Ele é muito gentil, ele não odeia lama. Nascido trouxa. Ele não é igual a nós? Perguntou Daphne. Então e você, Theodore? Theodore disse, eu simplesmente não me importo, para ser honesto, talvez porque eu estava saindo com Draco desde que eu era muito jovem. Eu provavelmente fui influenciado por ele. Além disso, os trouxas são muito interessantes e os bruxos nascidos trouxas são ainda mais interessantes, pois eles podem viver tanto a vida de um trouxa quanto a de um bruxo. Interessante? Daphne pareceu confusa enquanto olhava para as costas de Draco. O sinal tocou e a aula começou, o professor ainda não tinha chegado, então todos estavam conversando com os amigos ou todos pensavam assim. Mas o gato em cima da mesa não enganou Draco nem um pouco. Deveríamos estar todos estudando sozinhos antes que o professor chegue, em vez de sermos tagarelas. Hermione disse olhando ao redor. Quem te disse que o professor ainda não chegou? Draco disse olhando para Hermione. O que você quer dizer? Perguntou Hermione com um olhar confuso. Draco não disse nada e olhou para frente olhando para o gato. Hermione pareceu chocada. Você quer dizer? Assim que ela falou, nosso Salvador e seu amigo ruivo, alto e magro, finalmente chegaram. Conseguimos. Disse. Você consegue imaginar a cara da McGonagall se a gente chegasse atrasado? Assim que ele disse isso, a gata na frente deles de repente se transfigurou na professora McGonagall quando ela apareceu na frente do rosto de Ron. Todos pareciam espantados, exceto Draco. Isso foi brilhante, disse Ron com o rosto totalmente aberto. Obrigada pela avaliação, Sr. Weasley. Talvez seja mais útil se eu transfigurar você e o Sr. Potter em um relógio de bolso. A professora McGonagall disse sarcasticamente dessa forma, talvez um de vocês chegue a tempo. Nós nos perdemos, disse Harry. Talvez um mapa. Acredito que vocês não precisem de um para encontrar seus lugares, disse McGonagall enquanto caminhava em direção a Draco. Sr. Malfoy, você foi o único que descobriu que eu era um animago. McGonagall disse chocando algumas pessoas, você pode me dizer como? Bom, eu assisto aos filmes, sabia? Existem apenas 7 animagos registrados conhecidos no mundo, e eu sabia que você era um deles. Draco respondeu casualmente. Muito bem, respondeu McGonagall não tão impressionada. Draco deu de ombros, ele estava ali para aprender e não para impressioná-la, e mesmo que quisesse, não conseguiria inventar outra desculpa além dessa para saber que ela é uma animaga. Logo ela caminhou até a frente da classe. Transfiguração é uma das magias mais complexas e perigosas que você aprenderá em Hogwarts, ela disse. Qualquer um que se meter na minha classe vai embora e não volta mais. Você foi avisado. Então ela transformou sua mesa em um porco e voltou a ser como era antes. Todos ficaram muito impressionados e mal podiam esperar para começar. Até Draco ficou impressionado com ela. Depois de tomarem muitas notas complicadas, cada um recebeu um fósforo e começou a tentar transformá-lo em uma agulha. Draco suspirou e acenou sua varinha ao redor e começou a despejar mana denso nele. O fósforo lentamente se transformou em uma agulha dourada com alguns desenhos nela. Como sua varinha. A professora McGonagall, que estava andando por ali observando o trabalho de seus alunos, ficou surpresa. Maravilhoso, Sr. Malfoy. Ela comentou olhando para a agulha. Este é um dos melhores trabalhos que já vi um calouro fazer. Ela disse mostrando a agulha para a turma. 5 pontos para Sonserina. Hermione olhou para a agulha de Draco com frustração. Precisa de ajuda? Draco disse. Hermione apenas olhou para ele por um tempo e continuou trabalhando em seu fósforo. Suspiro. Quando você coloca magia no fósforo, você consegue senti-la. Draco disse, a magia sendo transferida da sua mão para sua varinha? Hermione olhou para ele e assentiu. Bom, agora é a parte mais fácil. Já que você é de uma escola trouxa, sua imaginação e informação sobre ciência são bem altas, eu presumo, então coloque isso em prática. Hermione assentiu e começou a fazer seu próprio trabalho. Draco só lhe deu uma dica, pois, a julgar pelo caráter dela, ela não gostaria que ele lhe ensinasse tudo. Draco só poderia ser considerado razoavelmente decente em transfiguração, já que ele ainda não conseguia transformar coisas em animais vivos. Toda vez que ele tenta fazer isso, ele simplesmente entra em uma crise existencial sobre como uma coisa não viva pode ser transformada em um animal vivo e respirante. Magia, você pode dizer, mas isso ainda não ajuda, já que você precisa entender o cerne da transfiguração para executar a magia em si. Então, toda vez que Draco tenta executar um feitiço de transfiguração, ele sempre acaba se questionando: o que é a vida? No final da aula, apenas Hermione e Theodore fizeram alguma diferença na partida, e o professor os elogiou. A próxima aula era defesa contra as trevas, as aulas de Quirrell acabaram sendo uma piada. Sua sala de aula tinha um forte cheiro de alho, que todos diziam ser para afastar um vampiro que ele conheceu na Romênia e temia que voltasse para buscá-lo um dia desses. Seu turbante, ele disse a eles, tinha sido dado a ele por um príncipe africano como um agradecimento por se livrar de um zumbi problemático. Mas eles não tinham certeza se acreditavam nessa história. Por um lado, quando Seamus Finnegan perguntou ansiosamente para ouvir como Quirrell tinha lutado contra o zumbi, Quirrell ficou rosa e começou a falar sobre o clima. Por outro, eles notaram que um cheiro estranho pairava ao redor do turbante.
Draco estava tentando segurar o riso o tempo todo. Voldemort deve estar realmente desesperado para pegar a pedra. Ele estava se perguntando como ele estava se saindo dentro do turbante com esse idiota correndo por aí, falando bobagens o dia todo.